Boa noite, gente. Como o Luciano falou ali, né, conheço alguns de vocês, alguns não me conhecem. Eu sou o Matheus Machado, sou estudante de jornalismo, estou no 8º semestre, me formo nesse semestre. Aqui comigo, do meu lado, está o Marcelo Sodré, egresso de Relações Públicas da FACS. Ao lado dele, a Thaís Palinski, que se formou em Produção Audiovisual. De rosa, a Liliane Pereira. E lá na pontinha também, o Peter Vicente. Eu pedi para eles se apresentarem individualmente, para a gente manter essa conversa informal. Então, nessa abertura, eu quero que vocês falem para os nossos colegas também, futuros formandos, o que vocês estão fazendo hoje, onde vocês trabalham, qual a função de vocês, como que é o dia a dia de vocês no mercado de trabalho, na área de vocês. Boa noite. Bom, vou começar eu então, pessoal. Boa noite, pessoal. Coisa boa estar aqui, de volta no campus. Apesar de eu não estudar tanto nesse campus da FAPA, senti a energia da Ritter, senti a energia da nossa época de faculdade, é muito bom, muito gostoso. Bom, eu sou o Maurício Sodré, então, eu sou formado em Relações Públicas aqui pela Uniriter, me formei lá na turma de 2019-1. Atualmente eu atuo com comunicação interna, já atuei com diversidade na área de eventos, né? A galera que conhece a galera de RP sabe, né, que o pessoal gosta de trabalhar com eventos, né? E eu gostava muito, né? Mas eu me achei dentro da área de comunicação interna, né? Hoje eu atuo dentro da Fundacred, que é uma organização sem fins lucrativos que visa promover acesso à educação, né, por meio de um oferecimento de um crédito educacional. Então já vale aí o merchan, o publi para vocês, se vocês quiserem aí algum auxílio financeiro na universidade, procurar pelo Credies. Mas tirando a parte do publi, então lá eu cuido da comunicação interna. Trabalho dentro de uma estrutura de RH e é muito estranho, né, ter alguém da comunicação, um profissional da comunicação, dentro de uma estrutura de RH. Mas, atuando dentro da estrutura de RH, a gente vê como a gente pensa em pessoas e não pensa na comunicação e na cultura, no âmbito cultural, né, dentro de uma organização, né, até no aspecto político. Isso a gente vê muito dentro do curso de Relações Públicas. Então, a experiência tem sido sensacional. Eu já estou lá há mais de 3 anos. Durante a faculdade, eu tive a chance de estagiar na área de eventos, numa outra universidade. Tive a chance de ganhar uma bolsa de intercâmbio. Passei 6 meses na Espanha, estudando pelo Fórmula Santander, também, que foi uma coisa muito bacana que a Ritter me possibilitou. E vivenciar assim, a área de marketing internacional, voluntariado, foi muito bacana, muito divertido mesmo. E eu acho que é isso de apresentação, não sei se eu falei muito ou pouco, mas também deixo aí um ponto de interrogação na cabeça de vocês para perguntarem sobre, né, as várias atuações de relações públicas, o que vocês tiverem de curiosidade, eu super à disposição de vocês. Muito obrigado. Oi, gente. Oi, oi. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Oi, eu sou a Thaís, eu sou formada em produção audiovisual, eu tenho 23 anos e eu me formei em 2020, então peguei a pandemia. Quando eu entrei no curso em 2018, eu era fotógrafa, então eu já tinha uma certa experiência, assim, e eu consegui estagiar na INC, que era a agência experimental aqui da FACS, e foi bem legal, porque nesse meio tempo eu consegui desenvolver várias habilidades do audiovisual, que é muito diverso, e num curso tecnólogo a gente tem prática, mas é bem complicado a gente perceber o que a gente quer fazer, né? E eu comecei com a edição de vídeo, e foi onde eu me encontrei, então, ainda ali no meio da faculdade eu comecei a editar, editava para pequenos produtores, editava para redes sociais. E logo assim que eu me formei, eu tive bastante sorte, que é inclusive uma coisa que acontece no nosso meio, a gente tem que estar sempre bem inserido, assim. Então, eu consegui editar alguns longas-metragens, que foi o que me colocou no meio do cinema, né? Que é algo mais complicado, assim. Eu editei 3 longas-metragens, mas, infelizmente, é uma área um pouco complicada, assim, de se manter. Então, eu sou freelancer, eu não tenho um registro profissional, assim. Então, atualmente eu trabalho com uma empresa de cursos, que é algo que está bem alto, assim, lives e cursos. Educação sempre teve bastante na minha vida, então eu edito para canais do YouTube e também faço freelancer, reels, redes sociais, é o que está bem alta. Então, atualmente eu faço isso. Boa noite a todos. Eu estou achando muito legal estar aqui de volta. Eu estou assim, ó. Eu vou querer fazer um story daqui a pouco. Porque eu vou falar assim, ó, quando eu entrei na faculdade, o Instagram não era tudo isso. Eu sou do tempo que a gente experimentava o WhatsApp. Tem que falar a idade mesmo, vocês queriam falar.
Bom, eu tenho 37 anos, e meu nome é Liliane Pereira. Eu atuo na comunicação desde 2012, quando eu bati lá na porta, na Rádio Gaúcha, e pedi se o Cláudio Brito deixava eu fazer parte da cobertura do Carnaval de Porto Alegre. Eu não era contratada, eu trabalhei de graça. Eu trabalhava na RBS, no call center, fazia 6 horas e depois fazia mais quantas horas fossem preciso para fazer a cobertura do Carnaval de Porto Alegre durante 2, 3 meses, que era o que durava a cobertura. Eu achava que eu tinha que dar a cara a tapa, porque, como é que diz o ditado, quem não arrisca não petisca, e eu queria muito entrar no grupo RBS, e eu tentei todas as portas, não encontrei vaga de estágio, não encontrei vaga de aprendiz, todas as possibilidades para quem era... para quem estava no primeiro ano de faculdade de jornalismo, nenhuma porta dessa se abriu. Eu pensei, vou entrar nessa empresa de qualquer jeito. Fui lá e fiz um teste para entrar no call center, vendendo assinatura de jornal. E eu era péssima. Eu não durei 3 meses vendendo assinatura de jornal, período de experiência. Bati na porta da minha gerente e falei para ela assim, seguinte, eu vim ser muito honesta contigo, eu estou desesperada, porque eu sou péssima vendedora, mas eu acredito que eu sou ótima comunicadora. E eu vim para essa empresa porque eu quero fazer um plano de carreira aqui dentro. O meu sonho é um dia chegar na redação, fazer jornalismo. Isso só vai acontecer se me der a chance de continuar aqui, para eu poder tentar outras vagas internas, mas me tira das vendas e me bota em qualquer outro lugar. Porque, senão, tu vai acabar me demitindo, e eu não quero ser demitida. Eu não sei qual foi o santo que me ouviu, mas deu certo. Passou, acho que uns 15 dias, ela me trocou de setor, aí eu fui para o SGQ, acho que era o nome, nem existe mais esse setor lá dentro. E era um setor que eu ficava ligando para os assinantes para descobrir, de fato, qual era o endereço deles, porque os entregadores não conseguiam chegar até o local. Aí as pessoas pagavam a assinatura de jornal, faziam, às vezes, poupança de 1 ano, e o jornal nunca chegava na vida. Então, o meu trabalho era fazer o jornal chegar até essas pessoas. E era muito melhor do que vender assinatura de jornal. Ficava com pena das pessoas. Eu tinha que ligar lá para Santa Catarina, na época que tinha acontecido lá aquela enchente. Como é que eu ia vender assinatura de jornal para uma pessoa que estava com metade da casa dentro d'água, gente? Eu ficava com pena, só faltava eu mandar uma doação para ela, então não dava certo. Aí, claro, melhorou muito a minha vida depois que eu fui para esse setor, e aí eu fiquei mais tranquila, e cada vez que aparecia uma vaga interna, eu ia tentando. Então, eu fui do administrativo, eu fui dos classificados, eu fui de vários setores, até conseguir concorrer a uma vaga que, de fato, era na redação. Quando for para o Parato, me diz, tá? Tem esse problema de falar bastante. Ainda bem, né? Então, isso, durante 2 anos, mesmo assim, eu fiz a cobertura para a Rádio Gaúcha, só parei de fazer quando eu consegui ir para a redação, porque daí eu não tinha como explicar para o RH que eu trabalhava em dobro. E nem o Cláudio Brito tinha como explicar isso também, né? Não tinha como explicar que eu trabalhava um turno no call center e outro turno na rádio sem receber 1 centavo. Então, enfim. Mas era um trato nosso, eu queria, né? E aí, mas eu consegui ser promovida mesmo assim, viu? No primeiro ano eu era assistente do estagiário, no segundo ano eu fui repórter na cobertura do Carnaval. Então, deu para ser promovida mesmo sem carteira assinada. Enfim, quando eu consegui ir para a redação, realmente, aí eu era assistente na agência RBS, não escrevia nada. Atendia o telefone, botava umas fotos no site, fazia escuta da Record TV. Eu nem imaginava que um dia eu ia trabalhar lá, e hoje trabalho, mas eu já achava bem legal. Enfim, até que consegui daí ser assistente em outra editoria, daí passei por várias editorias, escrevi obituário, recomendo, inclusive, é uma baita escola, não é nada mórbido, é muito legal fazer obituário, porque tu faz o perfil das pessoas, e aí tu aprende muito a escrever, e principalmente a conversar com as pessoas. Eu penso que o jornalismo, a gente pode definir o jornalismo de várias formas, né? E uma das que eu mais gosto de dizer é que o jornalismo é a arte de tu fazer as pessoas te falarem o que elas não falam para ninguém. Só que para tu fazer isso, tu tem que ter jeito. E esse jeitinho tu vai pegando aos poucos. E no obituário é uma excelente oportunidade, porque as pessoas te ligam. A gente conversa com as pessoas por telefone, elas mandam e-mail, mandam foto, contam a história da pessoa, floreiam bastante, porque depois que as pessoas morrem, todo mundo é maravilhoso. E aí, o teu papel é fazer a homenagem que a família gostaria de fazer. E como é que tu faz isso?
escrevendo um perfil da pessoa com a maior riqueza de detalhes possível que as pessoas te derem, com um pouco de criatividade, para não ficar um texto igual ao outro, senão fica todos assim, fulano de tal, tantos anos, morreu de tal coisa, fazia isso, fazia aquilo, morreu, enfim. E aí fui da editoria A Sua Vida, escrevia sobre saúde, sobre várias doenças, sei um monte de doença, o que causa, como é que pega, porque a gente fazia toda semana lá um Mais Saúde. E uma coisa muito legal, que eu consegui participar da transformação da redação integrada lá no Grupo RBS. Porque até então era a redação do Diário Gaúcho num andar, nem tinha comunicação lá com o andar da 0 Hora, aí tinha as rádios, fora a Rádio Gaúcha, ficavam todas lá no Morro Santa Teresa, só a Rádio Gaúcha ficava lá no prédio da Érico Veríssimo, aí ficava num andar separado também, era cada coisa separada. E eu tinha vontade de uma coisa que eu achava que seria utópica até acontecer, que era quando as pessoas me perguntavam assim, mas o que tu queria fazer? Eu pensava assim, puxa, mas eu queria tudo. Eu queria escrever, eu queria falar na rádio, eu queria fazer TV, eu queria fazer tudo. E aí ficava parecendo uma coisa assim, nossa, né? A pessoa não sabe o que é da vida. E olha só que visionária que eu era. Não era visionária. Eu só achava que era muito legal fazer tudo. E aí isso acabou acontecendo lá na RBS, e eu fiz parte dessa transformação, óbvio que daí eu já trabalhava na redação da 0 Hora, e aí foi tendo essa integração, o pessoal da rádio subiu para a redação de 0 Hora, primeiro assim, umas 2 pessoas, até o pessoal se adaptar, fazer a integração, Diário Gaúcho. Por fim, todo mundo hoje trabalha na mesma redação, praticamente todo mundo que trabalha na 0 Hora e no Diário Gaúcho faz a entrada também na rádio, e algumas pessoas, inclusive, já fazem até na TV. Então, isso foi uma coisa muito legal de acompanhar. Eu fiquei no Grupo RBS por 8, 9 anos, mais ou menos, e saí de lá, vai fazer 2 anos, porque recebi uma ligação, que eu pensei até que era trote, do gerente de jornalismo da Record TV. Eu nunca tinha falado com ninguém da Record TV, e eu nunca tinha mandado nenhum currículo para lá. Eu pensei assim, trollagem, né? Mas não era. Aí ele me perguntou se a gente podia conversar, se eu aceitava uma proposta de trabalho. Eu pensei assim, nossa, que chique. Conversei com ele. Já a pandemia, trabalhando em home office, aí eu trabalhava na Rádio Gaúcha, era editora e apresentadora do Notícia na Hora Certa, naquele velho modelo pandemia, né, em cima uma camisa, embaixo a calça do pijama, online, né, a primeira conversa e tal. Aí batemos um papo para me conhecer e tal, e aí ele falou como era na Record, que eles queriam uma repórter no meu perfil, e eu aceitei fazer um teste. Aí a gente marcou num lugar bem longe, assim, para ninguém da RBS passar por mim e ver que eu estava fazendo um teste para a Record. Fiz o teste, passei, e o bom é que eu não estava assim, cheia de expectativa, porque, graças a Deus, eu não estava procurando emprego, né? Eu estava empregada. E aí a perspectiva da gente é muito diferente quando a gente está procurando emprego e quando uma oportunidade bacana chega até nós, né? Enfim, passei no teste, e aí o que eu pensei que ia ser só assim, quem sabe, virou sério, tipo, tá, e aí, tu vem ou não vem? E aí eu tive que tomar essa decisão. Minha família me disse que eu estava louca, né? Meu pai e minha mãe falaram assim, tu tá louca, tu tá há quase 10 anos nessa empresa, fez tudo isso para chegar aí, tá apresentando notícia na hora certa, tu tá bem louca. E eu pensei, mas preciso fazer mais essa loucura, porque eu queria fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era trabalhar na televisão como repórter de notícias sérias, né? Eu já tinha feito carnaval, enfim. Enfim, estou lá na Record TV hoje, e eu vou ter que dar a voz agora para o meu outro colega, depois eu conto mais, né? Cenas dos próximos capítulos, calma. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, tem bastante gente de publicidade aqui. Quem é de publicidade aí? Levanta a mão. Bastante gente. Bom, então tá. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todo mundo. Queria agradecer aos professores pelo convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu sou egresso do curso de publicidade da Ritter. Eu estudava mais na Zona Sul, né, porque quando o curso começou, as turmas, a maioria eram lá, né? Acho que era tudo lá, né, professor? Era tudo lá, e daí eu tive a oportunidade de vir aqui também algumas vezes para fazer algum projeto, alguma coisa do tipo. E já conheci aqui também. E é muito legal essa troca, né? Porque também já tive do outro lado aí escutando várias pessoas do mercado, e é sempre uma experiência muito legal de troca para aprender, e a gente também aprender com vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui.
Meu nome é Peter Vicente, eu tenho 29 anos, eu sou redator publicitário e eu trabalho na WMACAN Brasil, que é uma agência que tem sedes no Rio, em São Paulo e em Brasília, e a sede de Porto Alegre, que é só eu, aqui no home office. Mas, assim, eu já passei por outros lugares também. Quando eu comecei, inclusive... Quando eu comecei, inclusive, eu queria ser diretor de arte, né? Não queria ser redator, né? Eu era aquela pessoa do grupo que faz as artes do trabalho. Então, eu queria muito uma oportunidade de direção de arte, de assistente de arte. Nossa, mandei e-mail para todas as agências de Porto Alegre que vocês possam imaginar, para a vaga de diretor de arte. E ninguém me chamava, né? Vai ver, né? Porque eu tinha que ser redator. Mas daí surgiu uma oportunidade, uma vez, para redator na agência Bistrô, que foi a agência onde eu comecei. E eu enviei o mesmo currículo assim, dos meus trabalhos de arte, que eu fazia o texto também, num PDFzito, assim, enviei para eles e todas as vagas de direção de arte não deram certo. A primeira de redação que eu mandei, me chamaram. Então, tinha alguma coisa escrita ali. Então, comecei lá como estagiário e daí foi muito engraçado, né? Porque quando eu estava trabalhando lá, já estava em uma semana de bistrô, tipo, 2 agências já me responderam as vagas de arte. Eu, como assim? Agora que eu já estou aqui. Mas daí eu pensei, bom, vou ficar na oportunidade de redator, porque já está seguro aqui, vou ver como é que é, vou testar, vou experimentar, isso é legal também. Já fica uma primeira dica para vocês, que é, se tiverem a oportunidade de passarem por várias áreas, seja na agência experimental ou nos próprios trabalhos, desempenhando funções diferentes, assim, é sempre muito enriquecedor. Inclusive, essa parte de arte que eu desenvolvi um pouco lá no começo me ajuda muito hoje em dia. Pois então, daí eu comecei na Bistrô, fui estagiário por muito tempo e no período que eu estava lá também tive a oportunidade, assim como o Maurício, de receber uma bolsa da Uniriter, na realidade do Santander, né, aquela ibero-americana, não sei se tem ainda mais essa bolsa, ainda tem. Se inscrevam, funciona. Eu estudei 6 meses no Chile com um dos meus melhores amigos, que é o Jonas, que também é redator. Eram 2 bolsas para a faculdade. Deu a coincidência de os 2 amigos ganharem, a gente foi junto, estudamos publicidade lá no Chile por 6 meses e ele, inclusive, está agora fazendo esse mesmo papo com os alunos lá no campus Zona Sul. Então, a nossa jornada é muito parecida. Assim. Ele é um amigo que esteve comigo também na Moria, que foi outra agência que eu trabalhei, que hoje ela mudou o nome, é ROC, né? House of Creativity. Eu trabalhei lá também por 1 ano e 11 meses, mais ou menos. Né? Foi Bistrô, foi ROC, depois que eu voltei do Chile. Daí, depois, também tive a oportunidade de trabalhar no Grupo RBS. Trabalhei, e é uma experiência muito legal trabalhar dentro do cliente para entender as dores do cliente, porque lá tem um hub criativo que trabalha com a comunicação de diversas marcas do ecossistema RBS que não são atendidas em agência. Por exemplo, Destemperados, Planeta Atlântida, tive a oportunidade de fazer uma campanha de Planeta Atlântida, diversas outras marcas que são atendidas lá dentro, e foi uma experiência muito legal, porque tu tá no dia a dia direto com o cliente, né? Quase que uma in-house assim, da RBS. E depois eu passei pela W3 House, que é uma agência com bastante enfoque em digital, aqui de Porto Alegre, também com sede em São Paulo, onde eu atendi basicamente as marcas da Bebidas Fruc, né? Eu trabalhava então com Fruc Guaraná, Água da Pedra, Sucos Contém, Eleve, todas essas marcas do ecossistema da Fruc. E hoje estou na Macan, né? Sou redator lá e eu trabalho com Americanas, né? E o meu dia a dia lá é bastante diferente assim de quando eu estava aqui. E isso é legal porque eu, por exemplo, quando eu trabalhava na W3 era bastante digital, então a gente pegava bastante o dia a dia das redes sociais, né? A Bistrô, por exemplo, eu trabalhei com Gang, com outras marcas que era mais híbrido, assim. Eu fazia tanto digital quanto algumas campanhas off, algumas coisas do tipo. E agora está sendo bem diferente, porque lá onde eu trabalho com Americanas é totalmente focado em concept, totalmente focado em conceito, né? Então eu não trabalho mais tanto no dia a dia das redes sociais, então eu trabalho desenvolvendo mais os conceitos macro das campanhas, entendendo como elas vão se desdobrar depois e trazendo direcionais, obviamente, para todas as frentes, né? Para o digital, né? Para todas as frentes de comunicação. E está sendo uma experiência muito legal e espero que vocês tenham bastante perguntas para a gente trocar, né? Sobre tudo que vocês queiram saber, sobre o mercado, sobre a nossa função, sobre outras experiências que a gente teve. A gente está aí aberto para conversar com vocês e estou muito feliz de estar aqui.
Bom, gente, eles já deram uma palhinha também sobre o momento atual deles no mercado, né? E um pouquinho também da experiência que eles tiveram ao longo da faculdade. E eu queria perguntar para vocês agora, e vocês podem responder na ordem que vocês quiserem, como que foi esse primeiro contato de vocês com o mercado logo depois da graduação? A Liliane já estava trabalhando em veículo, né? Então para ela talvez tenha sido um pouco diferente, porque ela já estava estabilizada, né? Por todos esses anos que ela ficou na RBS. Mas a Thaís também comentou um pouco da dificuldade que é também o setor do audiovisual, cinematográfico brasileiro também. Então, queria saber de vocês como é que foi esse primeiro contato pós-graduação, se vocês também já estavam trabalhando, né, como é o caso da Liliane, e contar um pouquinho para a gente, que depois também da gente conversar aqui um pouquinho, eu vou abrir as perguntas para vocês. Então, é sempre o surto de quem está se formando que é feliz se formar, mas é triste se formar, porque é um momento em que, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu era estagiária e era na área da educação, era Customer Success no Me Salva, que é uma plataforma de cursinho online. Era bem legal, mas não era minha área. Eu até tentei adentrar na empresa, na parte de audiovisual. Hoje em dia eu trabalho com eles, eu faço lives e tal. Mas na época não rolou. E eu ia perder o contrato de estagiária, eu ia ficar desempregada na pandemia, que eu me formei em 2020/2. E eu comecei a tirar para todo lado, assim, mandei e-mail para todas as agências. Eu tentei aproveitar ao máximo, assim, do que eu podia, das oportunidades que eu tinha. O que me ajudou muito foi ter criado um portfólio que eu gostava, assim, que funcionava. Então, na Inc, como eu comentei, eu consegui escrever roteiro, editar vídeo, fazer parte de produção. Então, isso ajudava porque eu tinha como entrar em várias áreas. Mas eu continuei editando por conta, assim, e acho que é uma coisa bem legal. Não sei se tem bastante gente aqui de cinema ou que quer entrar na parte de vídeo, não sei, se manifestem. Mas, enfim, é legal, assim, até se vocês não são da área artística, mas a gente do cinema, principalmente, se apega muito ao artístico, mas o mercado ele não é tão fácil para se entrar no artístico. Então, a gente tem que saber dividir o profissional e também saber criar uma parte tua. Então, por exemplo, eu tenho o meu portfólio pessoal, que é a arte da Thaís, mas eu tenho uma outra parte de mercado mais para redes, e eu entendo o mercado como ele funciona. Então, depois que eu me formei, na época eu me formei com mérito no curso de produção audiovisual, e eu ganhei uma bolsa para uma pós de mídias sociais e gestão de mídias sociais. Então, me ajudou muito a conhecer técnicas, eu já entendia da parte da montagem no cinema, e isso agrega muito. Então, é assustador se formar e fazer parte disso. Assim, tu acha que tu está preparado, e quando tu entra ali, por exemplo, num set de filmagem de 12 horas, e com um monte de equipamento, um monte de coisa, tu pensa, meu Deus, mas dá certo, confiem, a gente vai aprendendo coisas que a gente não se dá conta. A gente sabe, a gente só precisa pôr em prática. Então, acho que é isso. Alguém mais quer falar? É desesperador demais. Eu lembro, eu nem vou perguntar quantas pessoas tem de RP, porque eu imagino que não tem muita gente, né? Então, mas tá tudo certo. Ah, amiga, tamo junto, bate aí. Valeu. Mas eu me recordo que eu fui para o intercâmbio no 7º semestre, que era o último semestre possível de ir para o intercâmbio, e eu voltava no 8º, e o 8º era TCC, e disciplina que tinha que concluir e tudo mais, e TCC. TCC é aquela época que a gente cria aquelas coisas gigantescas na nossa cabeça, que eu não sei por que depois que a gente passa e olha e vê, gente, é um trabalho normal com mais texto e mais aprofundamento só, e tá tudo bem, sabe? Mas a gente põe uma pressão gigantesca no TCC. Então, eu acabei focando muito no TCC, eu estava estagiando na época numa escola internacional, como marketing e admissão de novos alunos, a Pan American School aqui em Porto Alegre, e pensava, meu Deus, eu vou me formar, não vou poder continuar na escola, não vou me efetivar também na escola, porque não tinha, né, número suficiente de alunos para conseguir promover pessoas, né, a nível de assistente e tudo mais. Mas eu tinha já estagiado, então, com eventos e comunicação interna, e eu sempre gostei de comunicação interna, né? A área de comunicação interna em endomarketing sempre chamou muita atenção, fez meu coração sempre bater um pouquinho mais forte. Até que eu lembro que faltava, eu acho, que uns 15 dias antes da cerimônia de colação de grau, e eu comecei, meu Deus, eu estava assim, numa pressão gigantesca, pensando, cara, eu vou me formar sem um trabalho. Meu Deus, você é aquela porcentagem de pessoas que se forma sem um emprego, né, formal, enfim, ou seja, uma atuação mais firme, né, na área. Até que surgiu uma vaga na fundação, hoje onde eu trabalho, né, de analista de comunicação interna. Eu fiquei pensando, nossa, eu nunca fui nem assistente, vou tentar, né, vou me formar mesmo, já posso ser analista, teoricamente.
E me candidatei e foi muito eu, assim. Eu cheguei na entrevista com a minha gestora, que é a minha gestora até hoje, e com a minha colega do recrutamento e seleção. A gente trocou uma ideia bem legal e nem parecia uma entrevista, foi muito legal. Tá, beleza, voltei para casa pensando, vamos ver, né, qual que vai ser. Até que eu acho que uns 7, 10 dias antes de eu colar grau, me veio a notícia, vamos começar já semana que vem, porque a chefe já vai estar de férias, e daí ela quer te passar algumas coisas. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu consegui nos 45 segundos do tempo um trabalho. Fiquei muito feliz. E é muito legal, assim, quando tu começa no mercado numa posição como analista, que querendo ou não, tu não é uma posição de gestão, uma posição de liderança, mas é uma posição a qual tu exerce como, né, um analista, ele requer que ele tenha conhecimento pleno naquela área que ele atua, né? Então eu lembro que eu ficava muito, meu Deus, eu não tenho uma chefia. Minha chefe hoje é uma gerente de gestão de pessoas. Ela não tem conhecimento profundo de comunicação, mas ela me deu a oportunidade de exercer aquilo que eu aprendi. E era muito engraçado no início, né? Porque eu via, comparado à minha organização hoje, a comunicação externa era sempre disruptiva, a gente tinha um mascote, a gente tinha tudo de bacana, vídeo criativo e tudo mais. E a interna os e-mails iam, prezados colaboradores, solicitamos que... Eu falava com a minha gestora, isso aqui não está fazendo muito sentido, né? Porque olha o que a gente comunica lá fora, olha o que a gente está comunicando aqui dentro, né? Se a gente se mostra cool, legal lá fora, a gente tem que ser também isso aqui dentro, né? E ela atuava, e está tudo certo, porque ela atuava há 33 anos na organização. Então, ela pegou uma cultura antiga de que era tudo muito formal, muito bem estruturado, né? Então, eu fui trazendo essa leveza na comunicação, na condução de eventos, de processos, e a galera foi comprando cada vez mais, porque o próprio público da empresa, né, analisando o público lá da organização, a gente percebe que ele era mais jovem, que ele estava demandando esse tipo de conteúdo de comunicação, e cada vez a taxa de e-mail, por exemplo, foi aumentando cada vez mais, o engajamento em ações e eventos foi aumentando cada vez mais, e nisso eu consegui ver valor no meu trabalho, né? E eu gosto de dizer muito que a gente não tem como fazer comunicação sem ver performance, né? Então, se eu preciso, por exemplo, no meu trabalho, ter métricas que possam fortalecer o que eu estou dizendo, o que eu estou trazendo, o que eu estou apresentando, né? Então, eu falo muito, né, gente? Deu para perceber. Então, eu tenho informações que vão fortalecer aquilo que eu estou trazendo, né? Então, se eu levo eu mostro o aumento do número de e-mails lidos, por exemplo, dentro da comunicação interna, eu mostro que o meu trabalho está sendo efetivo. Se eu mostro um número de engajamento maior perante o número de colaboradores, eu mostro que o meu trabalho está sendo efetivo. Então, a gente tem que olhar muito para o que a gente pode entregar e ver de que forma a gente pode mensurar isso para mostrar o real valor do nosso trabalho dentro das organizações. É isso. Já viram que eu gosto de bater palma, né? Vai, colega, vai. Pode ser? Vai lá. Bom, gente, então é para contar um pouquinho de como foi quando a gente começou no mercado, né? Bom, eu acho que não é algo só do curso de publicidade, eu acho que nos cursos de comunicação e produção audiovisual também, de uma forma geral, o mercado começa para nós muito antes de a gente se formar, né? Isso é muito bom, eu acredito, do ponto de vista de oportunidades. Por quê? Porque o estágio, gente, já é um mercado. Já é experiência, já é... Eu tenho a minha colinha aqui, eu vou anotando coisas que eu lembro, assim. Já é a carreira. O lugar onde eu comecei estagiando, que foi a Agência Bistrô, foi o lugar que eu permaneci, por exemplo, em toda a minha graduação, onde eu me formei, e ali dei os meus primeiros passos já como formado, né, como graduado, e fui contratado, né, passei de estágio para contrato. Então, eu já estava inserido no mercado. Então, uma dica que eu poderia dar nesse sentido para vocês é que vocês, por exemplo, se tiverem a oportunidade, procurem vagas de estágio, assim, sabe? Porque já é os primeiros passos, sabe? Já é a trajetória de vocês, já começa ali. Vocês vão aprender muitas coisas legais, né? E isso já traz um ponto importante que eu acredito muito, que é subir a escadinha um degrau de cada vez, sabe? E aproveitar cada degrau e sem medo de errar, sabe? Muito porque, por exemplo, eu queria ser diretor de arte quando eu estava começando, né? E nada poderia ter acontecido de, por exemplo, eu experimentar a redação publicitária e ver que não fazia muito fit comigo, tentar alguma outra área dentro da criação ou fora da criação, né? Tipo, direção de arte, planejamento, atendimento. Então, assim,
não tenham medo de errar, sabe? Tipo, porque a gente sabe que é uma pressão muito grande em todo mundo que está estudando, desde a época do colégio. Poxa, já é pressão, vestibular, tem que escolher um curso, sabe? Qual é o que tu vai fazer da vida? Sabe? Daí depois, como é que tem que entregar o TCC? Daí depois, tem que entrar no estágio. Aí depois, tem que ser contratado. É muita pressão, sabe? Então a gente fica às vezes muito mergulhado nesse universo de cobranças, mas vale a pena, sim, gente. Vocês fiquem calmos que vai dar tudo certo, assim. Eu acho que o mercado ele é muito amplo, sabe? Ele é muito amplo para todo tipo de talento, todo tipo de profissional. E isso é outra vantagem do curso de publicidade, por exemplo, que tu tem disciplinas da direção de arte, da história da arte, a gestão, a finanças. Então, o curso de publicidade ele te dá uma bagagem muito grande, seja para te trabalhar nas áreas de comunicação, por exemplo, numa agência de publicidade, estava anotando aqui. Hoje em dia, o mercado de startups tem times de marketing dentro que precisa de profissionais. Empresas, trabalhar dentro do cliente, como eu tive a oportunidade de trabalhar no Grupo RBS, ou de vocês usarem os aprendizados que vocês tiveram na faculdade para tocar o próprio negócio de vocês, sabe? Justamente por terem disciplinas, ter um leque tão grande de disciplinas, sabe? Da arte à gestão, como eu falei. Por exemplo, a minha namorada, ela é diretora de arte. Inclusive, a gente se conheceu na agência, a gente era dupla. E assim, a gente seguidamente conversa, porque ela saiu de agência, ela foi diretora de arte por muitos anos, por muito tempo, e hoje ela trabalha fazendo cerâmica, peças de cerâmica. Só que ela já tem a direção de arte na veia dela, então ela já utiliza isso para criar os produtos. Ela já tem a veia de conteúdo que ela aprendeu na faculdade, então ela mesma cria os posts. Ela posta, ela planeja, ela faz tudo. Então é um grande exemplo para mim assim, de que como até fora da tua área de agência, desse universo, tu pode atuar. Então, comecem desde cedo, procurem as vagas de estágio, acho que é uma dica muito boa. Um degrau de cada vez, não fiquem ansiosos assim para, agora eu sou estagiário, agora eu preciso ser assistente, agora eu preciso ser júnior, agora eu preciso... Isso faz parte, né? Óbvio, a gente precisa ter as ambições dentro da gente, mas o que acontece é que muitas vezes eu já conversei com profissionais que deram o passo maior que a perna, e para eles foi mais trabalhoso, assim, sabe? Tiveram que penar um pouco mais. Por exemplo, a pessoa era júnior, recebeu uma vaga de gestão, para ser gestor do nada, assim, sabe? Óbvio, é uma ótima oportunidade, né? Em termos financeiros, principalmente, mas às vezes pode penar um pouco mais por não ter vivido cada degrau, sabe? Então, aproveitem cada degrau, aproveitem cada oportunidade. Se tiverem a chance, trabalhem em lugares diferentes, no cliente, na agência, fora, porque o mercado da comunicação ele tem muitas oportunidades, assim, no LinkedIn, se vocês botarem, por exemplo, redator, copywriter, vai aparecer muitas vagas, e eu acho que isso já puxa um gancho, né, até para dividir com os colegas aqui também, depois de você falar, desculpa, também, que é o seguinte, hoje em dia o mercado trabalha com experiências híbridas, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar para empresas do mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Eu não estaria trabalhando na Macan hoje, porque a minha intenção é continuar em Porto Alegre, se não fosse um mercado híbrido, sabe? Então, estou tendo a oportunidade de trabalhar com uma agência a nível nacional, coisa que talvez eu não tivesse com o mercado híbrido, então isso amplia ainda mais o leque de vocês, mas é um ponto para a gente discutir ainda depois sobre o futuro, né? Então, espero ter ajudado um pouco com essas dicas e depois aguardo as perguntas. Bom, o meu desespero, porque todo mundo tem a parte do desespero, né? O meu desespero começou na metade do curso, porque eu já estava trabalhando no Grupo RBS, mas eu não escrevia uma linha. Que eu, né, por causa de todo aquele processo que eu falei para vocês, classificado, administrativo, agência RBS. Na agência RBS eu não escrevia nada. E aí eu estava assim, desesperada, pensando, daqui a 2 anos eu me formo, e como é que eu não escrevo uma linha, como é que eu não falo em lugar nenhum? Não está dando certo isso aqui. Estou trabalhando na empresa que eu queria trabalhar, mas não estou exercendo de fato o que eu quero exercer. Aí eu tentei fazer um estágio na Band, fui lá, fiz entrevista, passei, a vaga era minha. Eles pagavam assim, R$300. Era absurdo. Aí eu pensei assim, vou conversar com o meu chefe, vou pedir para ele me demitir. Eu tenho 6 meses para ser efetivada e ganhar um salário decente. Em 6 meses eles vão ter que me efetivar. Aí eu, no meu planejamento, né? Ele me demite, eu pego o seguro-desemprego, sobrevivo com o seguro-desemprego, mais os R$300 que a Band ia me pagar, e se Deus me ajudar em 6 meses, eu sou
efetivada. Aí fui conversar com o meu chefe, né? Então, tu vê só, todo aquele papo que eu fiz lá com a gerente no call center, né? Aí eles para mim assim, olha, Eliane, tudo isso é muito legal, eu te apoio, mas o que eu vou dizer no RH para te demitir? Eu disse, olha, não sei, inventa alguma coisa. Ele disse, eu não tenho argumentos para te demitir. Eu falei, que bom, né? Fico feliz, mas não me ajuda. Ele disse, olha, não vou poder te ajudar, não vou poder te demitir. Né? E se eu pedisse demissão, não ia adiantar nada, porque eu ia ter que viver com R$300 e, imagina, impossível, né? Não tinha como. Enfim, fiquei lá. Aí, logo depois, apareceu uma oportunidade de uma vaga lá na agência RBS. Aí foi quando eu tive uma esperança, porque daí pelo menos eu estava dentro da redação. Não escrevia nada. Só escrevia o nome da foto, o nome do fotógrafo e botava no sistema. Era o máximo que eu escrevia. E aí, depois disso, eu acabei indo para o obituário, que foi o que eu relatei para vocês, que foi uma experiência sensacional, e dali em diante que eu consegui começar a escrever. Aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Mas o desespero seguia quando eu via a formatura chegando e eu não tinha nenhuma perspectiva de ser, de fato, promovida a repórter, a jornalista, de fato. Né? Eu era assistente. E eu fiquei como assistente por mais de um ano depois de me formar. Porque a grande questão de trabalhar numa empresa grande de comunicação é que, se tu é bom, tem mais 100 bons iguais a ti. E melhores também. A concorrência interna é muito grande. Surgiu uma vaga, tem 20 querendo. Né? Porque tu de assistente é um assistente. Imagina, cada colunista tem um assistente. Cada editoria tem meia dúzia de assistente. Aparece uma vaga para jornalista, todo mundo quer. Aí eu fui promovida para a vaga que quase ninguém queria, que era a vaga que trabalhava de madrugada. Da meia-noite às 8 da manhã. Lá fui eu. Aí fui promovida. Daí a concorrência era menor. E aí foi uma baita experiência também, porque eu fazia o Notícia na hora certa, que não era de fato a minha função, e aí eu já tinha assim um bichinho da rádio que me mordia, e eu adorava rádio já, mas a minha função oficial era ser editora das capas durante a madrugada. Sabe aquela capa que fica lá no site durante a madrugada do Diário Gaúcho? Na época ainda tinha o Clique RBS, nem sei se tem ainda, porque eles estavam, era uma marca que estava sendo desativada. Acabou já? Ah, então tá. Sou desse tempo também. E aí eu cuidava dessas capas e no horário do intervalo do colega da rádio, então aí o Notícia na hora certa era comigo. Era meu momento mais feliz. Quem me salvou de ficar trabalhando de madrugada foi o meu filho, Vicente, que tem 3 anos, porque aí num dado momento, acho que eu estava há 8 meses na madrugada, eu tive uma gastrite, uma coisa assim no estômago, estomatite, e eu comecei a vomitar e ficar enjoada, e fiquei uma semana sem trabalhar porque eu não conseguia nem levantar da cama. Eu pensei, meu Deus, estou morrendo, estou com uma doença terminal, não conseguia trabalhar. Aí fui no hospital, né? Depois de uma semana passando mal, não conseguia tomar nem água mais, fui para o hospital, meu marido disse, não, só um pouquinho, não, olha só o estado que tu tá, não dá mais, né? Vamos no hospital, porque tá. Aí fui ao hospital, fiz vários exames, né? Aí a médica disse assim, olha, vamos fazer um exame de gravidez também. Eu falei assim, não, nada a ver. Só pra, né, é que assim, eu tinha, depois de 20 anos tomando anticoncepcional, eu tinha parado, porque a gente planejava ter um filho, mas fazia 3 meses. Eu pensava assim, não vai acontecer em 3 meses, né? Então, na minha cabeça, era impossível estar grávida, era qualquer coisa do estômago. Enfim, fui salva de trabalhar na madrugada. Normalmente, o pessoal que trabalha na madrugada fica pelo menos 2 anos. Eu fiquei 8 meses, porque, claro, né, ninguém ia deixar uma grávida trabalhando de madrugada, né? E o medo do processo depois. Enfim, fui para o dia. E aí eu fiquei um pouco decepcionada, porque de noite eu fazia um monte de coisa legal. Morria muitas pessoas de noite, as pessoas se acidentavam, tinha coisa para escrever. De dia eu só cuidava das capas do jornal, sabe? Escrevia ali a manchete que já estava pronta, e tinha que fazer caber nos caracteres, e não tinha que falar nada na rádio. E, gente, mas que chatice, né? De dia tinha uma editoria policial. De noite era tudo eu e a pessoa da rádio, era só nós dois. E era maravilhoso, porque daí eu fazia tudo. Eu falei, puxa, né? Que tristeza. Era monótono, era horrível. Não era isso que eu queria para a minha vida, né? Eu queria uma coisa movimentada. Aí, saí de licença maternidade nessa monotonia, né? Tá, tive meu filho, tudo, voltei 6 meses depois, nada tinha mudado, eu continuava na mesma função. E eu pensei assim, preciso fazer alguma coisa para... Não, né? Fazer alguma coisa que eu goste mesmo. Aí fui lá, o Renato Dornelles, que era colunista de carnaval, samba e assuntos da área no Diário Gaúcho, tinha saído. Ele é autor do livro Central e do filme, enfim, está fazendo o maior sucesso por aí. Ele saiu da RBS e a coluna não existia mais. Eu, né, fiquei, cara,
Podia, né? Aí o editor-chefe do Diário Gaúcho, eu já nem sei mais qual era a pergunta que tu me fez, estou falando aqui. O editor-chefe do Diário Gaúcho sentava atrás de mim, assim. Eu sentava assim nessa cadeira e ele de costas para mim, né? Eu pensei assim, não, eu já tenho. Virei para trás e falei assim, Diego, quais as chances de eu fazer essa coluna aí de samba, carnaval e tal, que o Renatinho fazia, né? A gente faz uma outra roupagem, o que tu acha? E, né, da hora, assim, o suador, assim, né, escorrendo nas costas, né? Eu disse que, vem cá, quais as chances disso acontecer dele? Olha, tem boas chances, vamos conversar depois. Aí virei para frente e falei assim, gente, eu falei isso, eu não acredito. E aí, né, o que podia ter só me dito não, né? Não ia doer nada. Aí a gente foi conversar e aí fizemos uma reunião ali com outros editores para tentar decidir o nome da coluna e tal. E aí ganhei a coluna. E aí aquilo me deu motivação, porque eu tinha voltado de licença maternidade. É um momento muito difícil voltar de licença maternidade, gurias, já aviso. Bom, eu particularmente, meu filho acordava às vezes de meia em meia hora. E eu continuava tendo que trabalhar no outro dia. Então, imaginem o que é uma pessoa que quase não dormiu a noite inteira na frente de um computador, alterando manchete de notícia no site. Horrível, né? Cadê a motivação, né? O jornalismo que tu queria, a movimentação? Não existia, né? E aí a pessoa com sono, cansada. E não foi assim um momento de super entendimento da minha chefia naquele momento. Então, eu fui atrás de buscar algo que me motivasse, porque eu tinha certeza que eu queria continuar ali naquela empresa e que havia outras possibilidades. Então, ok, consegui fazer a coluna no Diário Gaúcho e aí aquilo foi me movimentando para outras coisas. Veio a pandemia, fui para o home office e aí, em poucos meses, tive a felicidade de receber uma ligação da Andressa Xavier, que é a chefe lá da rádio. E, claro, quando tu recebe uma ligação, né, da chefe de algum setor da empresa, de novo, aquele suorzinho escorrendo nas costas, e pensa assim, né, Jesus, o que será? Aí ela me fez aquela pergunta assim, o que tu acha de mudar um pouco o foco da carreira e tal? Eu pensei, olha, acho super interessante. Pensei assim, Jesus, o que será que vai acontecer? Aí ela me perguntou se eu topava fazer uma notícia na hora certa. E aí, óbvio, né, que eu topava. Imagina, era tudo que eu queria, fazer uma coisa diferente, voltar para a rádio. E aí foi, então, que eu fiquei super feliz. Comecei a fazer o Notícia na Hora Certa. E aí eu fazia o Notícia na Hora Certa, e fazia a coluna, e fazia tudo junto. E aí o home office vira uma bagunça, porque tu trabalha a vida inteira, né? Tu trabalha para o trabalho, tu trabalha para casa, tu trabalha para o filho, tu trabalha para o marido. Uma loucura fazer o home office. É uma coisa que exige muita organização. E era uma novidade, porque era uma imposição, né? Não foi uma coisa que eu escolhi, não entrei para uma empresa sabendo que esse era o modelo. Tudo era novo, né? Então, enfim, foi um baita aprendizado para eu trabalhar em casa com um filho de 1 ano, que mamava no peito. Fiz a notícia na hora certa várias vezes, rezando que ele ficasse bem quietinho, mamando, né? O microfone aqui, o computador aberto, notícia na hora certa, no sinal, 11 horas, fulano de tal, matou 10 pessoas, não sei o quê, o guri mamando, e eu rezando para ele ficar aqueles 3 minutos quietinho, porque naquele momento eu estava sozinha em casa, e era o que tinha para fazer. Fora isso, eu morava em Cachoeirinha, ia todos os dias até a casa da minha mãe, que mora aqui perto, agora eu moro aqui perto também. Aí eu ficava no andar de cima e ele ficava brincando com ela lá embaixo, aí eu ficava trabalhando. Aí daqui a pouco eu ia lá, descia um pouquinho, dava mamar, voltava, trabalhava. Aí na hora do meu intervalo, eu pegava ele correndo e ia para casa, para dali, eu tinha 1 hora para fazer isso, né? Pegava ele, ia para casa, tomava um café e aí seguia trabalhando, que daí meu marido já estava em casa, aí ele assumia, e ele sabia que eu estava ali o tempo todo. Então era, né, mas eu batia na porta, mamãe, mamá, enfim. Uma loucura, um desafio. Mas uma experiência assim, quem gosta de rádio é uma coisa viciante. E da rádio para a televisão é uma transformação muito parecida, porque a televisão ela te exige um improviso e uma sagacidade muito grande. Porque na Record a gente faz muita coisa ao vivo. Então eu estou aqui hoje entrevistando a Thaís. E, sei lá, a Thaís fala uma coisa que não podia falar, né? A Record, por exemplo, é evangélica, então tem coisas que a gente não fala. Feriado de Nossa Senhora Aparecida, de Navegantes, por exemplo, não existe, né? Dia das Crianças, não tem feriado de Dia das Crianças, né? Mas na Record tem, porque a TV é evangélica e a gente tem que respeitar isso. Eu não posso falar, sei lá, da Igreja São Jorge, da procissão de... Não pode.
Então, às vezes, a pessoa, o entrevistado, fala alguma coisa, tu tem que desdobrar, e tu tem que ter essa sagacidade. Às vezes, cai o retorno, é trilegal quando acontece isso, porque tu não faz a menor ideia do que o apresentador está falando contigo. Mas as pessoas em casa acham que tu sabe, e aí tu tem que comprar aquela ideia de que as pessoas sabem. E aí tu reza para estar tudo certo. Na maioria das vezes dá. Mas é um grande desafio. Eu já nem sei mais que... Gente, me parem, pelo amor de Deus. Que fala? Bom, a gente... Querem fazer pergunta? Acho que é para eu começar. Não, falando da minha experiência, então, eu sempre fui muito ligado com essas causas sociais, principalmente na parte de diversidade. Tanto é que meu TCC foi sobre o Pride Connection, que era um coletivo de empregabilidade LGBTQIA+, aqui do Rio Grande do Sul, que teve origem no México, se eu não me engano, e teve coletivos em vários países da América do Sul, e posteriormente teve no Brasil também. Na época eu trabalhava na ACO, né, na GCO, como muitos conhecem, que produz os tratores da Valtra, da Massa, e eu não conhecia nada agro, fui conhecer lá, né, o que era isso, o que se alimentava e tudo mais, o dinheiro que o agro movimenta também. Inclusive, mandem seus currículos para empresas do agronegócio, porque, olha, o pagamento é bem interessante. Mas, enfim, a minha posição de estágio seria de estagiário de comunicação interna e diversidade. Na verdade, a palavra diversidade me chamou mais atenção do que a própria comunicação interna, apesar de eu querer atuar como estagiário de comunicação interna. E lá na ACO já estava havendo um movimento, na época, isso era 2017. Claro que no meio agro, imagina, né, a questão do feminismo é muito necessário ser tratado. Na época, se existia um movimento global, que era o AGWIN, se não me engano, o ACOS Global Women's Network, era uma coisa tipo rede de aliança global de mulheres da ACO, onde existiam metas globais, no nível de global, ou seja, não era nada América do Sul, era nível mundo, de contratação de mulheres, né? E para o agro, isso é muito, gente. Na época, eles tinham uma meta de, em 2020, chegar a 20% de posições de liderança femininas dentro da ACO. Eu não sei se esse número chegou a ser alcançado ou não, porque na época, né, eu fiquei estagiando lá por 1 ano e 2 meses só antes do meu intercâmbio, mas existia um movimento. Hoje, externamente, eu vejo que existem outros movimentos para tratar, né, abraçar um leque maior de diversidades, né? E eu, estagiando lá, eu pude participar então desse Pride representando a ACO e pude conhecer muitas pessoas de vários aspectos da diversidade. E tanto é que eu me apaixonei tanto pelo programa que foi o tema do meu TCC, né, de falar de como o Pride Connection impactava as empresas aqui dentro do Rio Grande do Sul na questão de diversidade e inclusão. Daí, bom, fiz meu TCC, fui muito orgulhosinho do meu TCC, não tirei nota máxima, mas ele ficou do jeito que eu queria, né, meu coração gostou bastante. E fui para a fundação onde eu atuo hoje, e lá eu via que existia um movimento de quererem falar sobre diversidade e não saberem como, né?
Então eles queriam não, porque aqui a gente tem, né, metade homens, metade mulheres em posição de liderança e tudo mais. Mas você via algumas cenas, por exemplo, no início, de um tipo de machismo, sabe? Então era preciso tratar esse tema de forma mais aberta, né? E não só criar um tema para inglês ver, aquela coisa do tipo, ai, nós somos amantes da diversidade. Não, tem liderança, né? Na época tinha liderança que era machista pra caralho, tá ligado? Então era muito ruim. E isso me irritava um pouco, deu para ver. E então foi junto com o presidente que eu conversei com ele e disse, olha, acho que a gente pode tratar alguns aspectos de diversidade. Na época montamos um comitê de diversidade dentro da organização, que várias organizações e empresas fizeram isso. E é claro que com o tempo o comitê foi perdendo um pouco de força, algumas pessoas foram indo para outras áreas, ou para outras empresas, né, outros mercados, e ele acabou perdendo força, mas a gente conseguiu, em um determinado momento, começar a trazer essências da diversidade não só na questão de visual, mas na questão propriamente dita, em políticas. Né? Bom, né, a gente tem hoje no Brasil uma lei de cotas, né, para cumprir com PCDs. E hoje a gente avançou essa cota porque se viu não só a necessidade de ter pessoas com deficiência dentro do trabalho, mas também o quanto elas agregam e nos fazem ter outras visões da nossa área, da nossa atuação. Né? Então, tem colaboradores que já chegaram para nós e disseram, olha, eu quero contratar um profissional negro para a minha equipe. Eu falo, poxa, que legal, vamos lá, vamos criar essa vaga afirmativa para a gente conseguir realmente contratar esse profissional e aumentar o nosso quadro de pretos e pardos aqui dentro. Né? E é uma consciência que a gente vai fazendo aos pouquinhos com as lideranças. A gente quer dar uma celeridade no processo, mas, infelizmente, acaba que é um movimento cultural e a cultura a gente não sabe que a gente não muda da noite para o dia. Mas a gente precisa contar com o apoio de os aliados para que cada vez mais a gente consiga deixar disseminado dentro de todo mundo essa questão de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações. Não é uma tarefa fácil, mas é muito recompensador. Então, eu entrei em cinema depois de passar por um projeto social que tinha na minha cidade, que eu nasci, que é Alvorada, que é uma cidade bem carente. E, nessa época, eu não via o cinema como uma profissão. Assim, eu ia para psicologia ou fazer algo mais normal. E, nessa escola, eu trabalhava com crianças de 7ª série e eu percebi o quanto ter isso do social era importante, o quanto o cinema podia ter esse viés não tão elitista, que é o que é passado para a gente. Eu entrei na Uniriter como bolsista do ProUni, então já era diferente. Eu chegava, os meus colegas tinham câmeras profissionais que eu tinha, sei lá, um celular para fazer. E eu tinha que me adaptar, sabe? E foi aí que eu percebi que era importante eu falar sobre, era importante eu sempre falar, não é todo mundo que tem isso. A gente vai fazer um trabalho de edição de vídeo, tem gente que não tem computador na sala. Então, eu sempre gostava de ter esse lado, eu sempre ajudava os meus colegas a fazer isso e ter isso dentro, assim. Tá numa faculdade de cinema, por exemplo, que é o que normalmente todo mundo quer fazer. Vamos dirigir, vamos para o set, mas como que a gente vai trabalhar 12 horas se a gente tem que trabalhar para poder vir para a faculdade, sabe? Então, eu sempre achava importante as aulas que o Emiliano trazia, de mostrar um cinema não tão da Europa, um cinema tão bonito. A gente tem um trabalho do cinema brasileiro aqui maravilhoso, que as pessoas ignoram totalmente. Eu ouço as pessoas olhando para mim e falar, mas o cinema do Brasil é péssimo. E as pessoas esquecem que eu faço cinema do Brasil, sabe? Então, ser uma mulher LGBT dentro de uma sala de aula, que muitas vezes a gente vê que não tem uma pessoa preta ali, ou que a gente vai falar sobre cinema negro, mas nunca tem uma pessoa para falar sobre ela mesma. As experiências são contadas de outros viés, então é muito legal a gente ter aliados ali dentro. Então, são coisas que, em todos os trabalhos que a gente fazia, a gente levava isso como prioridade mesmo. Acho que é a nossa responsabilidade fazer isso sempre, sabe? E entrando no mercado de trabalho, às vezes a gente sai dessa visão daqui da faculdade muito bonita, né? Porque o colega aqui tem essa noção, ela vai saber como é que é, mas aí a gente entra numa agência ou vai fazer um trabalho, como, por exemplo, me pediram, tira essas pessoas negras desse vídeo, porque tem que ter mais gente branca. É um negócio mascarado, mas tu sabe por que eles estão pedindo aquilo, sabe? E ainda mais estando no Sul, assim, eu passei por isso e um preconceito que eu percebo bastante é com pessoas amarelas. Então, as pessoas acham que pessoas amarelas não existem aqui, sabe? Então, trabalhar muito com vídeo de banco de imagem, como eu trabalho com edição de vídeo, várias vezes eu tenho que pontuar, o Brasil é diverso.
Eu vou fazer assim, não, eu não vou fazer essa alteração. O vídeo é assim, a gente vai conversando. E também a gente saber que muitas vezes as pessoas não fazem por mal. Assim. Tem um tipo de preconceito que a gente não pode aceitar, mas a gente, como pessoas que passaram por uma universidade, a gente que teve contato com a fax e que aprendeu essas coisas aqui dentro, a gente tem que estar lá dentro do mercado e ensinar essas pessoas que a gente não aceita mais esse tipo de colocação e que a gente está mudando porque a gente tem profissionais que estão entrando aí e vai ser assim agora para frente. Então, a gente tinha muitas reuniões, assim, alguns trabalhos que eram mais abertos sobre isso, assim. Então, como que a gente podia incluir e até dentro do audiovisual, assim, é muito legal que a gente trabalha muito com indicação, porque a gente trabalha com equipe, né? Então, eu trabalhei com muitos colegas trans, então sempre era aquele negócio de, a gente trata a pessoa assim. Então, no cinema, a gente trabalha muito com etiqueta, porque como tem muitas equipes, a gente coloca aqui, eu sou Thaís, eu faço tal coisa. Então, a gente sempre colocava pronomes. A gente começa com esse tipo de coisa para que as pessoas se acostumem, porque tem muitas pessoas que são mais velhas e não estão entendendo ainda, como eu já fui mais nova e também tive os preconceitos que a gente acaba aprendendo quando a gente é mais novo. E, com certeza, a faculdade é um ambiente que a gente aprende e eu acho que é a nossa responsabilidade passar para o mundo e tornar cada vez melhor, assim. Bom, dentro do mesmo tema, eu faço minhas as palavras dos colegas aqui. E fico muito feliz pela pergunta do professor. Na minha colinha aqui, um dos temas que eu tinha anotado como muito importantes para a gente discutir sobre o futuro da comunicação é a diversidade e inclusão. E acredito que... Eu também sou de Alvorada, somos conterrâneos, nasci lá. Nasci em Porto Alegre, vivi a minha infância toda em Alvorada, agora eu moro aqui em Porto Alegre. Mas em termos de diversidade, né, a gente aprende na faculdade, a faculdade é um lugar diverso. Eu tive a oportunidade, a sorte de começar na agência Bistrô, que é uma agência comprometida com a diversidade. Se vocês forem procurar no Instagram deles, vão ver, que é preocupada em colocar pessoas negras em cargos de liderança, mulheres em cargos de liderança. E eu acho que esse movimento precisa acontecer cada vez mais dentro das empresas também. É um movimento que precisa acontecer falando no ponto de vista de publicidade, né? Na frente das câmeras, ou, por exemplo, trazer diversidade nas propagandas, trazer diversidade nos comerciais, valorizar a cultura do Brasil e tudo. Eu acho que é importante, mas é importante dentro também e iniciativas fortes nesse sentido. Programas de mentoria, por exemplo, existe lá na agência onde eu trabalho, de mentoria para pessoas negras que tem o compromisso de colocar pessoas negras em cargos de liderança, porque a gente precisa de um mercado diverso em cargos de liderança, não somente em outros cargos. E eu fico muito feliz assim desse papo, porque ele é sobre o futuro, e a gente sabe que o futuro é muito difícil de prever, né? A gente até fiquei me questionando bastante sobre o tema, né? O que vem por aí no futuro do mercado da comunicação. Eu não sei o que vem, mas eu sei que o futuro ele já começa hoje, e somos nós. Vocês que estão aqui já são o futuro está acontecendo agora, e vocês acho que precisam ter essa consciência da diversidade e questionarem muito no dia a dia de vocês as coisas, sabe? Assim como ela falou sobre questionar. Mas não, eu não vou tirar essa imagem por causa disso. Tá, mas por que tu tá pedindo para eu fazer isso? Questionem e não vejam crachá na hora de questionar. Eu vou questionar meu chefe. Não interessa. Principalmente do ponto de vista de diversidade, sejam agentes da mudança e questionem as coisas, perguntem. E por isso que é importante ter pessoas diversas nas empresas. Pessoas negras, pessoas brancas, pessoas de diferentes orientações sexuais, né? Diferenças de gênero também nas equipes, porque só essa diversidade vai gerar debate, diálogo e questionamentos. Eu acho que questionar, perguntar as coisas e levantar a mão e falar eu não concordo com isso por causa disso, 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 sabe? Não vejam crachá na hora de questionar, tá? É uma dica que eu traria para vocês nesse sentido. Bom, só para responder a pergunta do professor, assim, bem diretamente, a semente que eu levei daqui foi a autoconfiança. E principalmente por 3 pessoas. A primeira delas, felizmente, está aqui,
que é o professor Belmonte, porque, uma vez, para dar um exemplo, né? Eu fiz uma matéria sobre jornalismo ambiental, uma cadeira de jornalismo ambiental, e eu adoro esse assunto. Comecei uma pós e não consegui fazer, porque, de novo, eu descobri que estava grávida, enjoava, não conseguia sair da cama. E aí eu fiz uma matéria sobre o monitoramento do ar de Porto Alegre. E eu pensei assim, tá, beleza, foi para a cadeira, tá tudo certo. E aí, na época, tinha um prêmio da Fundação Lutzenberger, se não me engano, acho que era. Não lembro bem, acho que era, né? E aí ele disse assim, inscreve. Eu pensei, bem capaz, nada a ver. Dele, não. E ele me falou coisas que eu não vou saber repetir quais foram, mas que me deram muita confiança de que, se eu inscrevesse a minha matéria, ela teria, pelo menos, chance de concorrer, de fato. Só que ele fez isso ao longo de todo o período que ele foi meu professor, e ele fazia isso comigo e com todos os outros colegas também. Mesmo quando a gente estava assim, numa fase ruim, ele conseguia destacar as coisas boas e aquilo que a gente era capaz e aquilo que a gente podia transformar sempre de um jeito bom. Então, a semente que eu levei dessa questão da diversidade foi na autoconfiança. O Belmonte foi um dos responsáveis por isso. Eu cito outros dois professores que foram bem importantes nisso também, que já não estão mais aqui, que é o Rodrigo Rodenbusch e o Leandro Olegário. E eles tiveram os 3 papéis fundamentais na minha formação, porque, dependendo do teu contexto social, mas determinantemente quando tu é uma pessoa negra, a confiança é uma coisa difícil de adquirir ao longo da vida, porque a gente passa a vida sendo diminuído em vários aspectos, por ser uma pessoa negra. E aí, claro, a gente precisaria de mais tempo, talvez, para falar sobre isso, mas eu, particularmente, por exemplo, eu estudei até a 5ª série numa escola particular, e eu sofri muito racismo, só que naquela época eu não sabia nem dar nome a isso. Inclusive, muitas vezes, eu fui taxada de burra, porque eu era uma menina negra. E, então, a importância de plantar essa autoconfiança, assim, tu nem imagina isso. Eu me emociono, tá? Porque fez muita diferença na minha vida. Muitas vezes, só por ser a menina preta da escola, eu fui desmerecida, entendeu? Eu tive nessa escola particular, eu tinha uma professora na 4ª série que falava mal de mim quando eu faltava aula, gente. Isso era racismo. Eu era a única preta da sala, mas eu não sabia que era isso. Então, a minha autoconfiança era muito triste, muito para baixo, né? Então, é uma construção muito forte. Na minha sala de jornalismo, eu era a única negra. Em vários momentos da minha vida jornalística, eu continuo sendo a única negra. Então, e eu vejo que muitas empresas resolvem o problema do racismo contratando uma pessoa. Ok, o problema do racismo está resolvido. Temos uma pessoa negra na nossa equipe. E aí eu convido vocês a refletirem. Vocês acham que o problema está resolvido? Não. Porque o antirracismo é muito mais do que contratar uma pessoa negra para a sua equipe. E eu faço parte de uma empresa que tem uma repórter negra. Em 15 anos, a primeira. E, gente, eu tenho 37 anos, eu já falei isso hoje, porque eu participei de um evento na PUC. Eu tenho 37 anos, sou mais velha do que muitos de vocês aqui, mas me considero muito jovem ainda. Eu sou muito jovem para ser a primeira negra a fazer alguma coisa dentro de um veículo de comunicação, de um dos maiores veículos de comunicação do Brasil. É ridículo, sabe? Só que quando eu penso que isso existe em vários setores, em várias empresas grandes, então é muito triste. É extremamente lamentável. E isso é, sim, fruto do que, infelizmente, se tornou clichê a gente falar do racismo estrutural, mas ele é real, ele existe, e ele é, sim, fruto de todo o período de escravização que nós tivemos, e nós ainda vivemos esse período. E até como a Thaís citou, às vezes o racismo não é proposital. Só que a nossa sociedade foi forjada em cima do sangue das pessoas negras e desse preconceito. E aí eu dou um exemplo. Eu tinha 2 meses de Record e eu fui numa loja, que inclusive faz campanhas maravilhosas de inclusão. E aí eu cheguei nessa loja para entrevistar o dono da loja, uma franquia. Eu, junto com o cinegrafista e o auxiliar, os 2 brancos, e eu negra, com o microfone da Record na mão, crachá. Entrei, a gente estava atravessando a rua, eu vi que ele já estava esperando a gente na porta da loja. Entrei e dei boa tarde. Ele me ignorou. Os meus 2 colegas entraram logo atrás de mim, ele cumprimentou, apertou a mão, e eles já ficaram me olhando assim, com os olhos estalados, né?
que está acontecendo? Ele parou do lado dos meus 2 colegas, chamou eles mais para o interior da loja, e eu fiquei parada, olhando para eles, e ele me ignorava. Eu pensei assim, vou ver quanto tempo isso vai durar. E fiquei olhando. Passou uns 3 minutos. Aí eu disse de novo, boa tarde, nós podemos começar a entrevista? E aí ele olhou para mim e disse assim, ai, puxa, eu pensei que tu era uma das minhas funcionárias. Eu respondi a ele que ele devia prestar atenção, porque nem todas as mulheres pretas que entravam na loja dele eram funcionárias. E segui a entrevista. Com o ódio mais profundo que eu já tinha sentido na minha vida, mas pensei que eu tinha que ser profissional. Eu estava 2 meses na empresa, eu não sabia qual ia ser a reação do meu chefe se eu chegasse e dissesse assim, olha, eu derrubei a pauta porque eu recebi essa resposta. Eu não tinha essa segurança, porque eu estava há pouquíssimo tempo na empresa. Só para deixar registrado, felizmente, recebi todo o respaldo, cheguei, contei o que aconteceu, me perguntaram se eu queria dar queixa. Eu não dei, me arrependo, devia ter dado, mas não dei. Hoje eu faria diferente. E aí, depois de muito tempo, eu descobri que essa mesma pessoa é muito amiga de parentes meus mais distantes, todos pretos. E aí, o que eu entendi? Essa pessoa é o retrato do racismo estrutural. Por quê? Ele não sai de casa odiando os negros. Ele não sai de casa achando que negro não tem direitos. Mas, na cabeça dele, não era possível que uma jornalista, repórter, representante de uma grande empresa de comunicação fosse personificada no corpo de uma mulher preta. Para ele era impossível. E por que ele pensa dessa maneira? Então, essa reflexão, se eu conseguir fazer com que vocês reflitam sobre isso, valeu a pena já eu ter vindo aqui hoje. Inclusive, eu fiquei feliz de ter sido convidada para vir hoje falar sobre o mercado de trabalho e não sobre o antirracismo e não sobre o Dia da Consciência Negra, porque, às vezes, as pessoas só nos enxergam para isso. Eu sei falar sobre um monte de outras coisas. Eu sei falar sobre vários assuntos, não só sobre racismo. A minha vida, por ser uma mulher preta, não se resume ao racismo. As situações que eu já enfrentei, ao quanto foi difícil me formar, enfrentar olhares diferentes, ver outras pessoas sendo promovidas antes de mim, tendo chegado depois de mim. Isso aconteceu várias vezes, mas a minha vida não se resume a isso. Então, que bom que vocês me viram dessa maneira, fiquei muito feliz. Porque todo ano, no mês de novembro, eu recebo ligação. Tudo bom, querida? Oi, Lisiane. Tu é daquela emissora de TV? Será que tu podia participar com a gente? A pessoa não sabe nem o meu nome. Ela só vai lá e olha onde é que tem uma repórter preta para a gente fingir que a gente se importa com o tema. Aí a gente cumpre essa pauta no mês de novembro e está tudo certo. Ou então, vamos contratar uma repórter preta. E pronto, acabou ali. Então, não acaba ali. Não é contratando uma pessoa preta que vai resolver o problema do racismo. Não é chamando uma pessoa preta para palestrar no mês de novembro que vocês vão resolver o problema do racismo. Então, isso vai muito além. Claro, eu, obviamente, falo de racismo por ser uma pessoa preta, mas a gente pode falar de várias outras questões, as quais não me cabe, porque eu não tenho esse conhecimento, né? A não ser o conhecimento geral daquilo que a gente sabe por ler sobre o assunto. Mas essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês e dizer que muito obrigada por ter sido tão importante na minha vida, por ter me feito uma pessoa autoconfiante. Foi muito importante para mim. Bom, gente, para a gente dar sequência, então, e abrir daqui a pouco para as perguntas de vocês, eu quero fazer uma passagem rápida com vocês para ter essa perspectiva do que vocês esperam para o futuro do mercado da comunicação, né? O Peter falou ali também sobre modelos híbridos. A gente tem várias mudanças que também aconteceram por causa da pandemia, né? A chegada de mais tecnologia, o próprio uso da tecnologia no nosso dia a dia, né? O mercado cinematográfico, por exemplo, no Brasil, recebeu muitas plataformas de streaming que estavam sendo criadas no exterior e que migraram para cá também. Então, queria que vocês comentassem esse tópico, para depois a gente abrir para as perguntas do pessoal que está aqui. Vou aproveitar que ele puxou o gancho dos modelos híbridos, né, para aprofundar um pouquinho mais levemente sobre esse tema. Eu acho que, a gente teve uma transformação nos modelos das empresas, né? Então, você pode trabalhar aqui hoje para uma empresa do Rio de Janeiro. A minha chefe anterior
da empresa que eu trabalhava era minha chefe em Dublin. Ela morava em Dublin, trabalhava em uma agência de Porto Alegre. Então, só que eu acho que, às vezes, muitas empresas não estão preparadas, e é compreensível porque é uma mudança muito recente, né? Mas eu acho que precisa existir um empenho das empresas em se prepararem para deixar as pessoas que trabalham de forma remota mais conectadas, mais agregadas aos processos do dia a dia da empresa. E eu acho que parte muito da gente também propor essas coisas, né? Eu acho que as empresas elas têm que ter esse compromisso com as pessoas e com os seus colaboradores, mas a gente, sei lá, final de ano chegou aquele e-mail para dar sugestões do que pode melhorar na empresa. Eu acho que não tem fóruns suficientes para a gente se agregar e para a gente se conversar, porque a empresa agora é global e eu me sinto excluído, por exemplo. Por morar em outro lugar, porque muitas estão trabalhando em modelo híbrido, né? Então, o pessoal que está no escritório, às vezes, tem os seus momentos ali, vai no almoço, é uma troca muito importante, e eu sinto assim, que às vezes existe uma falta de preparo para essas integrações. E daí, o que poderia ser a solução? Várias coisas, por exemplo, um compromisso semanal para todo mundo falar sobre qualquer coisa que não seja trabalho, por exemplo. Falar sobre série, falar sobre filme, falar sobre música, sobre qualquer coisa, ficar todo mundo olhando um para a cara do outro e surgir um assunto do nada. É importante porque isso é o que a gente fazia no escritório no dia a dia, quando ia pegar uma água, quando ia ali, vamos ali embaixo pegar um lanche ali. Sabe, esses momentos de confraternização eu acho que são muito importantes no modelo híbrido. E outro ponto que eu acho muito importante esqueci, peraí, eu anotei aqui. Esse diálogo, por causa que muitas ideias surgem desse tipo de diálogo extra trabalho, sabe? Tu tá falando, e é importante, né? Não é porque não é sobre trabalho que não tem que estar no horário de trabalho. Não, isso tem que ser um compromisso no horário de trabalho. A tua empresa está comprometida em, no horário de trabalho, ter um momento para te não falar sobre trabalho, porque a gente vai trocar referência, a gente vai trocar ideias. Eu acho isso muito importante para trazer visões diferentes. Às vezes, muitas ideias surgem daí. Não sei se os colegas concordam nesse sentido. Vou até pegar o gancho teu, Peter, porque eu sou o carinha que recebe essas respostas no final do ano da galera. E realmente, no período de pandemia, foi muito complicado manter o engajamento dos times. A gente viu nossa pesquisa de clima, por exemplo, decair horrores. A galera se sentia solitária e sozinha. O pessoal estava trabalhando sozinho. E na fundação, principalmente, onde eu trabalho hoje, é uma cultura muito humanizada, muito de estar perto. A galera chegava, dava abraço de bom dia antes de trabalhar, sabe? A gente sabe que tem empresas que são mais formais. Na fundação, as pessoas não me chamam de Maurício, as pessoas me chamam de Mal. Oi, Mal, tudo bom? A pessoa chegou 3 dias já na fundação, já chegou. Oi, Mal, eu tenho uma dúvida. Eu fico, meu Deus, como é que ela descobriu que me chama pelo sobrenome aqui dentro? E eu fico muito contente, porque é uma cultura muito tranquila, muito humanizada. E chegamos aí nessa realidade, né? Como fazer para que as coisas sejam mais humanizadas? E tá aí, eu acho, o desafio maior da comunicação, principalmente da comunicação corporativa, né, da área onde eu atuo hoje, que é a questão da humanização da comunicação, né? A gente sabe que tem muita tecnologia vindo, muito desenvolvimento de tecnologia chegando para nos facilitar, mas a gente tem que tomar cuidado para que ela não fique robotizada, né? A tecnologia ela tem que ser humanizada. Então, muitas das ideias que vieram, por exemplo, foi promover encontros e lives, né, trimestrais para todo mundo participar e poder, né, ver os resultados da organização, poder participar como apresentador mesmo da live, uma pauta específica, como apresentador, e trazer esse caráter humano. Outras questões que a gente fez também, justamente por esse isolamento que a gente teve durante a pandemia, foi criar um café randômico. As pessoas, por exemplo, que tinham interesse em conversar com algum colega de alguma área, que podia ser a sua ou não ser, entrava lá no link, num dado hora e dada data, né, clicava lá no link e ele ia cair numa sala com mais outras 3, 4 pessoas, que podiam ser ou colegas da área, ou colegas de uma área totalmente diferente, e trocar ideias, se conhecer, ou daqui a pouco relembrar velhos tempos, tu cair com alguma pessoa que tu já conhecia. E foi uma dinâmica muito bacana durante a pandemia, porque a gente pôde continuar vendo o vínculo do pessoal, né? E trouxemos também mensuração, né, para mostrar que isso realmente era válido, era importante para o pessoal. E hoje a gente está no contexto híbrido, a gente tem nosso escritório, a nossa sede em Porto Alegre, a gente tem escritórios em Pernambuco e em São Paulo,
E temos alguns times em regime presencial, alguns times totalmente híbrido. A galera, né, de tecnologia da informação não volta, tá, pessoal? Então, se vocês, né, conhecem pessoas de tecnologia da informação, saibam que eles vão trabalhar remoto, provavelmente, porque a galera de tecnologia da informação é um mercado muito aquecido, então os profissionais são escolhidos quase em garras entre a galera do RH. E a galera tem uma cultura mais de trabalhar isolado sozinho, tá tudo certo, é o perfil deles. E temos o pessoal híbrido, tipo eu vou na minha organização acho que uma vez por semana, 2 no máximo, para trabalhar. E como é que eu penso numa comunicação onde eu tenho que atingir o remoto, onde eu tenho que atingir o presencial, onde eu tenho que atingir o híbrido? Gente, é muito complexo e muito complicado, mas eu tenho que ter ideia de que sempre eu preciso pensar para que esses 3 públicos se sintam parte da organização e se sintam partes, né, e atuantes dentro dela, né? Luciano, tu levantou a mão. Foi só durante a pandemia. Depois de um tempo ele foi caindo um pouco, a gente... Acabou sendo a válvula de escape essa reunião para vocês, né? Era o momento que vocês tinham para partilhar as dores e temores e, de repente, trocar insights que um tinha numa turma, outro tinha numa outra, né? E, realmente, essa questão da câmera fechada, lá na Fundação, a gente foi muito categórico em dizer, gente, vamos manter sempre as câmeras abertas. E não por uma forma de, tipo, ordem, mas para trazer o propósito. Porque eu penso que a comunicação sempre traz uma necessidade por trás. Se pegar lá o Marshall da comunicação não violenta, ele sempre vai falar alguma coisa nesse sentido, que uma comunicação vem de uma necessidade, de um sentimento, e daí, a partir disso, tu consegue fazer o pedido para o teu público. Então, se via a necessidade de, bom, precisamos ver que somos pessoas, né, atrás de telas de pixels de computadores. Então, é necessário que a gente mantenha a câmera aberta em reuniões, em encontros, para que a gente possa se ver, né? Porque não é só pela voz e pelo texto que a gente comunica, né? A nossa expressão facial, a nossa entonação, a nossa forma de se expressar, eu sou muito gesticulador aqui, vocês já perceberam isso também, ela diz muito, né? Ela traz muito da comunicação não verbal. Então é muito importante a gente, né, manter a comunicação. Foi para nós manter a câmera aberta e hoje nos encontros também, a maioria das reuniões híbridas, seja presencial no caso está todo mundo se vendo, né, mas híbrida ou remota, elas são feitas, né, de câmera aberta justamente pela potência que a comunicação dá com o visual. Acho que era isso. Então, eu sou editora e eu estou um pouco nessa galera que trabalha meio sozinha no seu cantinho. Mas é meio engraçado ver o quanto, quando eu fui para o trabalho presencial, porque um mês atrás eu trabalhei com o Zé Conorato na agência dele e era campanha política. E foi uma loucura total, mas a gente tinha um time muito integrado e era maluco, porque às vezes eu tinha que fazer um vídeo de 30 segundos que demorava bastante tempo e tinha atendimento, fazendo o seu trabalho, cada um queria entregar o trabalho para o seu cliente e era presencial, a gente estava lá todos os dias, no mesmo horário, trabalhando muito e às vezes tinha falhas na comunicação e a gente tinha até a piada de que não parece que a gente é uma equipe de comunicação porque a gente não está conversando. E teve uma reunião assim bem maluca entre a gente, que a minha chefe teve que falar que, olha, a Thaís, ela não só abre o computador e o vídeo aparece lá, ela tem um trabalho. E eu acho que isso é uma das coisas que no home office a gente tem que lembrar, que cada um tem o seu processo e tu tá lá na tua casa, tu tem teus afazeres, tu tem que responder e-mail, fazer o trabalho manual,
mas o teu colega também tem. Então, tu entregar aquela task lá bem feita, comunicar para ele, olha, botei lá na plataforma, vamos conversar rapidinho para te explicar o que aconteceu, assim, é essencial, sabe? Em qualquer tipo de trabalho. Inclusive, quando eu estou fazendo freela, assim, eu vejo que muitas pessoas que vão para esse ramo, assim, seja da publicidade ou fazer, sei lá, um freela aleatório, esquece que se comunicar é uma das coisas mais importantes, assim, porque o freela ele tem esse caráter menos pessoal. Tu tá fazendo ali um trabalho para uma pessoa e depois vai acabar e já era. Mas tu dizer assim, ó, fulano, eu estou fazendo isso, por isso, posso te mandar tal coisa depois e quando eu terminar a gente vê como é que vai ser, me manda o briefing certinho, não me manda um áudio, escreve, porque eu vou precisar ler. Então, tipo, tu criar essa comunicação humana, de tu explicar assim, ó, eu estou fazendo um trabalho manual e vai lá para a rede, vai ser um videozinho que vai pro teu stories e ok, vai acabar amanhã. Mas criar essa relação, porque, cara, isso faz a pessoa te chamar depois. Fala lá com a Thaís, porque ela vai te explicar como funciona. Eu tenho uma colega, Luísa, que se formou comigo também, ela está passando um perrengue com um cliente, porque ele só usa e-mail, e ele falou para ela, faz um videoclipe estilo Netflix. E ela me mandou uns áudios e eu falei, amiga... manda uns vídeos, daí ele mandou um clipe de rock aleatório, assim, muito difícil de fazer. E aí o cara disse, não, faz o que tu quiser aí que eu pago. Então o cara tem a grana, ele só é um cara muito inocente, que ele não sabe nada do que ele quer. E isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, que, cara, tu tem que aprender a conversar e extrair aquilo da pessoa. Então eu tô ajudando muito ela nisso, assim, ela me mandou o briefing dele. Aí eu falei... Talvez Netflix para ele signifique algo mais cinematográfico, mais americano, não sei. Então, acho que criar isso no home office e a gente que trabalha mais sozinho, assim, por exemplo, como eu, ter essas pessoas para a gente conversar assim, como que tu tá, como que tá sendo teu trabalho, tua rotina, para a gente trocar sempre e não ficar nessa monotonia e acabar se perdendo, porque é muito fácil isso acontecer nos dias de hoje, assim, as coisas tão normais e aí sai do controle, enfim, acho que é isso. Qual que era a pergunta? Olha, falando um pouco de televisão, o que eu vejo hoje é que a TV está há algum tempo sofrendo um processo de desengessamento. E eu acho, inclusive, que a Record tem uma grande participação nisso. Claro, porque a Record ela tem uma fórmula que dá muito certo, que não foi a Record que inventou. Não sei quem aqui vai lembrar de Gil Gomes, além de nós dois. Sim, né, professor? Tudo bem. Ok, somos 3, então. Pois, gente, deem um Google. Os jovens, deem um Google. Basicamente, o Gil Gomes fazia um programa policial, tipo o Paulão fazia aqui, que já faleceu, infelizmente, inclusive numa operação, indo fazer uma cobertura, né? O Gil Gomes fazia isso. Ele entregava para as pessoas o que a gente tem curiosidade de saber. E, às vezes, a gente nem sabe que tem essa curiosidade. Que é o quê? É o detalhe mórbido. Mas é uma fórmula que dá certo. Porque as pessoas querem saber. O acidente aconteceu na rua tal, com a rua tal, e morreram 3 pessoas. Mas aí tu começa a dizer assim, nossa, mas eu passei por lá e eu vi uma perna na outra esquina. Pois é, mas a cabeça estava na outra quadra. Sim, e a pessoa que estava no carro, ela era amante do motorista e a mulher estava junto. Parece bizarro falando assim, mas as pessoas querem saber. Mas é um outro nome, entendeu? Claro que é. Claro que é. Mas o que eu vejo que acontece hoje? É uma tentativa de fazer isso da maneira mais séria possível. Porque as pessoas querem saber. Olha, eu vou te dizer, às vezes eu não quero saber os detalhes, mas eu tenho que dizer. E até porque, realmente, às vezes os detalhes são muito sombrios. Eu tenho colegas que falam assim, eu vou para casa e eu esqueço o que aconteceu porque eu não consigo me ligar. Olha, vai fazer 2 anos que eu estou lá, recém eu estou começando a conseguir não levar para casa, porque eu me sensibilizo ainda com as mortes das pessoas. E para mim é muito difícil. Eu acho que o dia que eu não me sensibilizar mais, eu perdi a humanidade. Penso isso, né? Mas acho importante a gente ter essa separação, que eu confesso para vocês que eu já tive que ir para a terapia para falar do meu trabalho. Porque eu chegar em casa e dizer assim, nossa, hoje eu cobri o caso de uma criança esquartejada. Uma criança que era deixada num quarto, acorrentada, passando fome, fazendo xixi, fazendo
Ficou tudo num canto só, e as pessoas achavam isso bonito, e a criança foi esquartejada, botada numa malinha e jogada no rio. Não consigo não voltar para casa pensando nisso, entendeu? Mas, enfim, o que eu vejo do futuro do jornalismo é muito relacionado aos detalhes que muitas vezes a gente omitia e que hoje a gente faz questão de contar porque as pessoas de fato querem saber e é uma fórmula que funciona. E não à toa, na Record, por exemplo, grande parte da programação é o jornalismo policial. E de uma maneira, claro, quando a gente não está falando de tragédias tão fortes, mas também quando a gente faz as entradas ao vivo, por exemplo, e o assunto é um pouquinho menos trágico, assim, a gente tem muita liberdade de falar como eu estou falando com vocês aqui agora. E isso, há algum tempo atrás, não existia. E se a gente parar para olhar, por exemplo, a RBS TV há 2 anos, há 3 anos, e hoje, é um processo que vem acontecendo. Porque muitas coisas que a Record já faz há muito tempo, hoje a RBS vem fazendo. E não porque é uma imitação, porque é um modelo que dá certo, porque é uma fórmula que funciona. E porque, sim, as pessoas querem ver isso. Sabe? As pessoas querem ver o repórter rindo de uma coisa, querem ver o repórter comendo uma comida apimentada e pedindo água. Eles querem ver isso, porque, de alguma forma, também é uma maneira de aproximar as pessoas. Sabe? Tem amigos do meu marido que falam às vezes assim, nossa, como a tua esposa é séria, ela é braba, né? Eu fico, nossa, eles não fazem ideia de quem eu sou, né? Porque às vezes eles só vem aquele pedaço ali que eu estou falando de uma coisa muito trágica e às vezes tu fica, de fato, tomado por aquela emoção, né? Eu, para mim, por exemplo, quando é criança, eu tenho um filho de 3 anos, quando falam da morte de uma criança, aquilo me enfurece. Eu tive a experiência de entrevistar uma mãe que, naquele momento, parecia vítima. Ela tinha uma filha de 3 anos e ela disse que saiu para buscar um remédio no posto de saúde. Quando ela voltou, a filha dela estava morta porque o marido dela, que não era o pai da criança, tinha batido, espancado a criança até morrer. Ela chorou copiosamente na minha frente. Ela contou, eu primeiro conversei com ela antes de gravar, ela contou a história e chorou. Quando eu fiz a entrevista com ela gravando, ela reagiu da mesma maneira e eu pensei assim, nossa, que dor essa mãe está tendo. No outro dia ela foi presa porque ela também espancou a criança até a morte. Eu fiquei chocada. Não consigo não ficar chocada. E as pessoas querem ouvir a versão da mãe. As pessoas querem ouvir esses detalhes. Então eu vejo que o jornalismo caminha muito num sentido que eu acho que fica num complexo assim, entre a humanização pela aproximação e a desumanização por dar detalhes que talvez não fossem tão necessários e que as pessoas, ao mesmo tempo, querem saber. E, por outro lado, eu acho válido esse desengessamento para que a gente possa agir de uma maneira um pouco mais natural. E até um exemplo de uma pessoa bem séria, que é o Bonner, por exemplo, nas eleições, quando deu o barulho da latinha, sabe? Há alguns anos atrás, ele nunca se justificaria ao vivo, dizendo assim, olha, gente, aqui ó, abriu uma latinha de água. Por quê? Porque hoje isso é permitido. E porque hoje a gente também tem as redes sociais a nosso favor, a gente interage com as pessoas têm mais chance de saber quem tu é de fato, né? Como tu é um pouquinho fora das câmeras, mas elas têm essa curiosidade também. Então, e eu acho que o jornalismo está andando um pouco nesse caminho de ter uma aproximação com o público. Bom, gente, agora são 9h08. A gente tem mais ou menos uns 20 minutos para quem quiser fazer perguntas também. Fiquem super à vontade para direcionar para um dos nossos convidados. E só vou fazer um merchan aqui rapidinho, aproveitando também o Prêmio Fax. A Liliane falou sobre o caso, na verdade, do Menino Miguel. E um dos finalistas da categoria de podcast é o podcast Autópsia, Caso Miguel, a Natavane já conhece, que eu produzi junto com a Audrey e outros 2 colegas, né, o Fred e o William também. Então, quem quiser conhecer a história, é pesada, mas está lá disponível no Spotify e outras plataformas de streaming também. Perguntas? Até quem quiser fazer pergunta, qualquer coisa, pode se dirigir até o ladinho da câmera, que a gente está sem microfone, também para o microfone ambiente pegar a voz de vocês daí. Tímidos. Que tímidos. Se ninguém vai perguntar, então eu vou perguntar. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu vou fazer um pedido para a Liliane, porque
Eu fiz a minha pesquisa, né, sobre cada um deles. Quando eles abrirem o PC deles em casa, o celular, vai ter o meu nomezinho no LinkedIn deles, pelo menos. Eu vi, por exemplo, o portfólio do Peter lá no Bistrô, né, fui pesquisando ali. E uma fonte minha, a Audrey, me falou que a Liliane tem uma história super legal que aconteceu na Expo Inter e eu gostaria que ela contasse para vocês, que eu acho que a vida do jornalista também é de contar essas histórias que acontecem inesperadamente. Bom, estava eu no curso de jornalismo econômico, na cadeira de jornalismo econômico, cujo professor está aqui à minha frente, novamente, vou falar dele. E aí nós tínhamos que fazer uma pauta na Expo Inter. Eu pensei assim, nossa, eu precisava fugir do óbvio. Boi, trator, sei lá, exposição, tudo quanto era, né, coisas agro em geral. Não entendo nada desse universo agro, acho sensacional, mas não tenho esse talento para ganhar esse dinheirão que as pessoas pagam, eu sei, mas não tenho. E aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer que fugisse, que fosse da Expo Inter, que fosse uma pauta que eu pudesse fazer na Expo Inter, que não fosse sobre isso. Casualmente eu vim de rosa, mas não é por isso. E aí eu pensei assim, vou falar de ficha rosa. Na época ninguém sabia o que era isso. Depois da série lá da Globo, de Verdades Secretas, acho que grande parte da população sabe, mesmo que não tenha visto, já ouviu falar. E ninguém sabia o que era. E eu disse, professor, posso falar sobre ficha rosa? Ele disse, mas o que é ficha rosa? Eu disse, bom, basicamente é o seguinte, book rosa. Nas agências de marketing, tem a contratação de recepcionistas para os estandes da Expo Inter, de tudo que é feira, né? Mas a gente estava falando de Expo Inter. Dentro dessas meninas que fazem parte desse mailing, tem as meninas que fazem book rosa, que além de fazer a recepção ali nos estandes, elas trabalham como acompanhantes depois, ou antes, né? Dependendo do ponto de vista do horário. Aí, tu tem que me fazer a pergunta que tu fez lá, porque como assim? Tu vai falar das prostitutas? Eu disse, mas é que não era, a profissão delas não era ser prostituta, elas eram recepcionistas modelos, como se, não sei se na minha época, quando eu fazia evento, chamava assim, tá? Eu não fazia book rosa, só para dizer. Tem o book azul, óbvio, tem os meninos que fazem também, né? Tem os dois lados. E aí, todo mundo ficou meio pálido, né? O pessoal era muito mais conservador do que eu imaginava dentro da sala de aula. E aí, de fato, fui à luta, né, para fazer a pauta. Consegui conversar com uma menina que fazia book rosa. Ela me concedeu uma entrevista. Achei uma pesquisadora em São Paulo que fazia um mestrado sobre esse assunto, uma doutoranda. Fazia o doutorado sobre esse assunto. Eu suponho que ela fazia book rosa. Ela não me disse isso com todas as letras, mas eu entendi dessa maneira. E, ok, foi super legal. Supria a pauta e a nota que eu precisava para o curso. Mas a cereja do bolo, que foi o mais legal, é que a gente nem sonhava que estava sendo produzida uma série que abordava essa questão, que era Verdades Secretas. E aí o que aconteceu foi que uma produtora do Fantástico mandou um e-mail para a Uniriter pedindo o meu contato, porque ela queria as minhas fontes, para fazer uma matéria sobre ficha rosa. Eu não pude dar, não pude contribuir com o Fantástico. Porque ela leu a matéria. A gente tinha um blog, né? E aí ela procurou lá no Google, book rosa, ficha rosa, e apareceu a minha matéria. Fiquei bem feliz, né? Mas eu não podia dizer, porque na minha matéria mesmo eu não identifiquei as fontes. Eu não podia, porque elas não queriam que eu falasse o nome delas, obviamente. E aí eu não pude ajudar a produtora do Fantástico, mas foi o meu troféu para a pauta, porque chegou... Foi mais do que ético. Exatamente. Seria muito mais legal se eu pudesse falar os palavrões que o Belmonte falava na sala de aula. Mas como está sendo gravado, vai passar no YouTube depois, eu não vou contar. Dá para... vocês conseguem imaginar que vocês são alunos dele. Pois é. Bom, então, para a gente se encaminhar para o fim, vou pedir uma fala final dos nossos convidados, falando um pouco dessa perspectiva de mercado também e dando aquele momento de inspiração também para os alunos que já estão no mercado, que estão em busca de entrar no mercado e que daqui a pouco também vão ser... quem sabe, colegas de trabalho de vocês. Eu vou cair no clichê, gente. Eu vou cair no clichê de sempre, mas, enfim, é um clichê que faz sentido, tá? Não deixem para procurar estágio de última hora, né? Busquem se experimentar. Eu acho que a palavra
da década sem experimentação. Se experimentem nas áreas que vocês acham que vocês vão fazer sucesso ou que vocês acham que faz o coração de vocês bater mais forte. E é isso, gente. Existe a Inc. Eu não sei se ainda é Inc. aqui. Ainda existe. Eu participei da Inc. no primeiro semestre, pude experimentar ali a questão de... Na época era um núcleo pequenininho de RP, participei de vários eventos, várias ações, conversei com muitos profissionais, criei meu LinkedIn na época da universidade, então se vocês não tiverem LinkedIn ainda, por favor, façam assim que puderem, porque não é só uma rede social de procurar emprego, é uma rede social que tem influenciadores, inclusive, que fazem muito sucesso e ganham muita grana fazendo publi lá dentro. Tá? Então é um nicho que não é muito explorado por comunicadores, eu vejo alguns poucos, né, que fazem sucesso mesmo dentro do LinkedIn. Mas, enfim, né, é muito mais sobre carreira, sobre desenvolvimento. E eu, felizmente, na verdade, dentro da área de RH, eu consumo muito conteúdo lá dentro. Mas se conectem com as pessoas que trabalhem nas áreas que vocês têm interesse, vejam o que elas publicam, vejam o que elas postam, vejam onde elas estão e tentem se projetar lá também, né? Depende do teu nível de uso do LinkedIn. Eu, por exemplo, não pago porque eu sou mão de vaca, tá? Então eu não vejo necessidade para mim. Mas, por exemplo, se eu estivesse procurando emprego ou se eu quisesse, de repente, ter uns níveis de acesso maiores que a rede social nos oferece, talvez faça sentido. Mas hoje, para minha realidade, eu não vejo que faça sentido. Eu acho que para quando você está procurando emprego ativamente ou você quer ter acesso ali a recrutadores de empresas e tudo mais, tu consegue ter um diferencial. Mas tu tem que analisar muito. Eu não vejo vantagem no meu caso. Mas eu acho que o LinkedIn é uma boa rede social para a gente se conectar com pessoas e consumir conteúdo de gente que produz conteúdo lá dentro e que também não produz conteúdo lá dentro, mas se faz presente. A Anitta é uma que faz umas publicações excelentes no LinkedIn. Eu sigo ela, curto tudo que ela posta, porque eu sou muito fã dela. Enfim, mas eu preciso falar para vocês. LinkedIn, por favor. Então, eu concordo sobre o LinkedIn. Eu fui muito resistente sobre isso, assim. E eu acho que uma coisa importante é saber organizar o portfólio. E o conselho que eu não segui é levar a sério os trabalhos da faculdade, assim. Muitas vezes a gente está cheio de coisa para fazer e faz o trabalho meio tipo, cara, vamos lá, anota. Mas isso é o que tu vai entregar ali para fazer um estágio, sabe? Então, saber organizar, se conhecer, saber vender o peixe, assim, que é uma coisa que eu estou aprendendo agora. E uma coisa que eu acho muito importante é conversem sobre salário com os colegas. É muito importante. Eu passei por muitos perrengues, inclusive de estar conversando com pessoas e aí falar quanto que eu estava ganhando e descobrir que ou alguém estava ganhando muito menos ou alguém estava ganhando muito mais e ninguém sabia por quê. E a gente tem que reformular esse mercado. O cinema é muito informal e está rolando agora um movimento dos sindicatos de tornar o cinema com uma jornada de trabalho menor. Então, é algo que está rolando, a jornada está indo para 10 horas, que é 12 atualmente. Então, acho importante, assim, também, se vocês têm colegas da área, engajem eles para irem para sindicatos, porque é importante a gente ter uma jornada de trabalho mais saudável. E criem redes de pessoas que vocês se inspiram e se inspirem em pessoas próximas, assim. Acho que isso é legal, assim. É claro que ter inspirações grandes é bacana, mas ver aquele colega que está fazendo um estágio interessante, pergunta para ele como que ele faz, como ele entrou. Todo mundo tem inseguranças e isso é legal, porque quando a gente só fica no nosso mundinho profissional, a gente acha que a gente está mandando super mal. Mas, cara, todo mundo passa perrengue, todo mundo está fazendo algo errado, todo mundo chega ali e acha que não devia estar onde está. Então, acontece. Confiem em vocês, assim, e acho que essas dicas de todo mundo aqui vai ajudar vocês a terem um norte mais bacana. Acho que é isso. Tá. Gente, dicas é uma coisa muito legal, porque a vontade era de ficar assim, sei se vocês têm que ir embora, mas de falar muito mais tempo, mas assim, faço minhas novamente a palavras deles, que é tudo isso, e eu rapidamente aqui, enquanto eles falavam, anotei mais alguns pontos assim. E eu acho que eu comecei pelo fim, né? Porque eu trouxe algumas dicas no começo, mas algumas que eu vou repetir. Mas primeiro de tudo, ela falou, experimentem, sabe? Experimentem de tudo sem medo de errar, porque se vocês acharem que um caminho não é o ideal, vocês podem tentar outro.
e sem medo de errar, sério. Experimentem sem medo de errar as oportunidades desde cedo, vocês vão se encontrar. A gente sabe que a cobrança é muito grande quando a gente está saindo da universidade, mas sério, vai dar certo, gente. E assim, me adicionem no LinkedIn, adicionem eles, porque a gente se ajuda, sabe? A gente é colega, a gente não é aqui falando e vocês são... A gente é tudo colega. Então, assim, precisando de uma oportunidade, façam contatos. A gente veio aqui, quando surgiu uma vaga de assistente, uma vaga de júnior, sabe? A gente está aí para se conectar, experimentem as coisas e façam contatos. Ponto 2, eu anotei 5, tá? Vou ser rápido, prometo. Um degrau de cada vez. Tinha falado isso, assim, para mim é um ponto que a mim toca muito e eu sei que muitas pessoas podem ter um pensamento diferente, mas eu acho importante você experimentar um degrau de cada vez, porque a tua trajetória vai ser muito enriquecedora e lá no final tu vai ter a bagagem de tudo, tu não pulou etapas, sabe? Não se precipitem, assim, a gente sabe que a ansiedade às vezes bate, mas assim, não tenham medo, vai dar tudo certo no fim, gente, sério, vai dar tudo certo, contem com a gente também. Outro ponto que eu acho muito importante, dedicação em todos os trabalhos, independente do tamanho. Do post, do card do Facebook que tu vai fazer ao comercial que vai passar na novela das 9, a mesma dedicação. Óbvio, o tempo que tu vai resolver um e outro vai ser muito diferente, né? O card tu resolve mais rápido, mas a dedicação é a mesma. O comprometimento é o mesmo, porque isso gera muito valor, e eu digo por experiência própria, sabe? Eu consegui muitas vezes pegar trabalhos melhores e maiores nos lugares onde eu passei, porque as pessoas viam a dedicação que eu tinha nos trabalhos pequenos, sabe? Tipo, eu não fazia de qualquer jeito os trabalhos pequenos. Eu sempre me dedicava nos trabalhos pequenos, ia lá e incomodava. Tipo assim, muitas pessoas faziam modo de produção. Recebi o brief, vou jogar pro diretor de arte aqui fazer arte. Não. É um card de WhatsApp, mas vai lá e conversa. Olha só, como é que a gente pode fazer para ser bem legal esse card? Como é que a gente faz diferente, faz de um jeito legal? Dedicação, independentemente do tamanho, isso vai levar vocês longe, porque gera confiança por parte de quem vai estar gerindo vocês. Quarto e penúltimo ponto. Já falei também. Questionem tudo. Questionem tudo, independentemente do crachá. Não interessa se é chefe, se a pessoa está numa cadeira mais baixa que vocês. Questionem tudo e saibam ouvir também o que os outros têm a dizer, também independentemente do crachá. Vocês vão crescer, vocês vão ser chefes um dia, e talvez uma grande ideia e um ponto de atenção muito importante pode vir do estagiário de vocês, pode vir de uma pessoa que é de outra área da equipe, insights. Então não existe crachá, todo mundo está junto, e questionem, gente, sério, perguntem tudo, principalmente do ponto de vista também da diversidade. A gente já falou sobre isso aqui, sério. Questionem, gente, não deixem as coisas irem para a rua, daí vai dar problema. Ninguém questionou isso. Questionem. Vocês podem fazer a mudança e fazer um mercado muito melhor, cada vez melhor daqui para frente. E o último ponto é: façam o que é certo, sempre, sabe? Independentemente do que... Façam o que é certo, sabe? Se pedirem para vocês darem um jeitinho numa coisa, sabe? Tem canal de ética, a maioria das empresas não, gente. Então, assim, façam o que é certo, denunciem coisas que não estão acontecendo da forma como deveriam ser. E assim, sejam vocês mesmos, confiem em vocês. Vocês têm tudo para crescerem muito se forem genuínos, sabe? E respeitarem. Acho que respeito é uma palavra muito importante, sabe? E vai muito disso do crachá, sabe? Vocês precisam respeitar todo mundo dentro do lugar onde vocês trabalham. Não só os chefes, mas os colegas de vocês, tratar com cuidado, tratar com educação as pessoas, ser educado na hora de conversar, de dividir um trabalho, saber dividir as coisas também, né? Isso o que é profissional do pessoal, né? Às vezes a gente tem muito medo de levantar a mão e trazer um ponto, pensando que o colega pode levar para o pessoal, assim, sabe? Tá questionando uma coisa que eu estou propondo. Não, é trabalho. Depois do final do expediente vai estar todo mundo tomando cerveja junto no mesmo bar, entendeu? Aí é o pessoal. Então, assim, sejam vocês e sejam respeitosos e educados com todo mundo, assim. Se dediquem em tudo e contem com a gente. Adicione a gente no LinkedIn. Beijos. Preciso fazer um LinkedIn. Aprendi isso hoje. Postem as coisas, sério. Preciso fazer um LinkedIn. Olha, vou tentar ser bem rápida, né? Coisa que eu não fui a noite toda, agora eu vou tentar ser. Primeiro passo que eu acho que a gente segue na direção do sucesso, e aí o sucesso é um conceito bastante peculiar para cada um de nós. Eu tenho certeza. Fazer o que
tu gosta de fazer. Não importa o que seja, eu tenho convicção de que se tu fizer aquilo que tu gosta, tu vai fazer bem, porque tu vai ter prazer em fazer. Então, vai ser como o restante do teu dia, vai ser uma continuidade do teu dia. Eu acredito que hoje eu sou boa no que eu faço. E eu acredito também que só sou boa no que eu faço porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir lá e contar as histórias das pessoas e dizer o que está acontecendo, mesmo quando é trágico, enfim. Mas eu gosto de fazer isso. Eu saio de casa para fazer isso todos os dias. Mesmo quando eu tenho que trabalhar no feriado, no domingo, eu não saio de casa pensando assim, ai, que droga, eu tenho que trabalhar hoje. Às vezes eu faço cansada, mas eu faço o que eu gosto e o que eu quero fazer. E aí a segunda coisa para isso dar certo é, vocês gostam de contar as histórias das pessoas, por exemplo? Vou dar o meu exemplo. Tenham empatia. Um dia vocês vão chegar na casa de alguém que perdeu um filho, outro dia vocês vão chegar na casa de alguém que perdeu um carro. Que é diferente de perder um filho, que é diferente de morrer, de sofrer um acidente. Claro, né? A gente não vai entrevistar quem morreu, óbvio, né? Mas tenham empatia com as pessoas, se coloquem no lugar delas, porque é assim que vocês vão conquistá-las, para elas contarem para vocês o que elas não contaram para as outras emissoras. Aquele detalhe que vai fazer a matéria de vocês não ser igual às dos colegas, porque sim, a gente requenta as matérias muitas vezes. O assunto está caindo no esquecimento, mas é importante, a emissora vai lá e pede para tu fazer de novo. E aí o teu colega teve lá, sei lá, 20 dias. E aí, mas tu tem um jeito diferente de conversar, de chegar, e aí tu vai tirar uma outra coisa da pessoa que ela não tinha contado, que ela tinha até esquecido, porque tu teve empatia com a pessoa. E aí a terceira coisa que eu acho que é importante, funciona para tudo, coloquem amor no que vocês, qualquer coisa que vocês fizerem. Coloquem amor na maneira de falar com as pessoas, com qualquer pessoa, e coloquem amor no que vocês estão fazendo. Sejam excelentes, mas não esqueçam que muitas vezes o arroz e feijão funciona melhor do que a tentativa de assar um filé mignon que tu nunca fez na vida. Não sei como eu vou fazer isso, nunca falei desse assunto, está complexo, estão me apertando no tempo. Faz o arroz com feijão que dá certo, faz o que tu sabe fazer. E aí vai dar certo, porque tu fez o que tu sabia e aquilo que tu faz com excelência. Não deixem de estudar e não deixem de fazer sempre o melhor que der. Às vezes, o melhor que tu faz hoje não é o melhor que tu vai poder fazer amanhã, porque hoje tu está muito cansado, porque hoje estão te cobrando demais, mas é o melhor que tu pode fazer hoje. Faz sempre o melhor que dá para fazer agora. Eu acho que é isso. Bom, gente, é isso. Agradeço a presença dos nossos convidados, a presença de vocês também.